Então vamos iniciar, pessoal. Mais uma vez aí, primeiramente, bom dia. Obrigado pela participação de todos vocês aí. Esse é um treinamento que estava sendo muito pedido, treinamento do Patrol, tá? Nós vamos falar do sistema completo hoje aqui, desde dos fundamentos aí, como que funciona, como que programa, como que instala, tá? Lembrando que esse treinamento vai ficar disponível depois para vocês, tá? Acessa lá depois o YouTube, Raitera Brasil. Não se esquece de se inscrever no canal lá, ativar o sininho de notificações e deixar o like no vídeo depois para a gente lá, tá? E durante o treinamento, pessoal, fique à vontade aí para fazer perguntas, para esclarecer o máximo possível. O legal de ver o treinamento ao vivo, pessoal, é que vocês podem fazer as suas perguntas, né, durante o treinamento. Tá? Evidentemente que a ferramenta vai ficar disponível lá para vocês, mas você pode tirar sua dúvida agora, tá? Vamos iniciar o treinamento, pessoal? Então, basicamente aí, esses são os itens aí da nossa agenda de hoje. Composição do sistema, né? Do que é composto o sistema do Patrol. Algumas pessoas ainda têm dúvidas sobre o sistema. Então, vamos esclarecer por fim essas questões aí do que é composto o sistema, como que a gente monta o sistema do Patrol. Depois nós vamos avaliar alguns desenhos de rede. Pessoal, eu vou mostrar só alguns desenhos de rede. É possível fazer dezenas de desenhos de rede, tá? Basta dar um pouquinho de imaginação aí e um pouquinho de conhecimento da composição do sistema, que você consegue fazer variados desenhos de rede aí para atender o seu cliente. Tá bom? Vamos ver como é que faz a instalação do banco de dados. Tá? Bastante simples, vocês vão acompanhar. A configuração do software do Patrol, como que a gente configura. Então, eu vou passar por cada item lá do software do Patrol para vocês verem como que configura. Muito importante também a programação dos rádios, tá? Também não tem muito segredo, vai ficar receitinha de bolo para vocês. E por último, perguntas e respostas, tá? Nós colocamos ali as perguntas e respostas mais recorrentes, tá? São perguntas e respostas mais recorrentes. E é óbvio que ao longo do treinamento vão ter outras aí que a gente pode acrescentar no nosso portfólio de perguntas e respostas. Então, deixa eu ver se tem mais perguntas aqui antes da gente começar. Tem muito bom dia. Tem bastante bom dia chegando aí. Respondendo mais uma vez, pessoal, não tem certificação, tá, para o webinar por enquanto. Como eu já falei, a gente não tem como medir aí nível de participação, aprendizado e etc. E por último ali, ó, o treinamento vai ficar disponível no YouTube, sim, pessoal. Tá bom? Então, primeiro item aí, pessoal, composição do sistema, né? Do que é composto o sistema Patrol? O que eu preciso ter para fazer um sistema Patrol? Primeira coisa, né? Eu preciso ter o quê? Os rádios PD416. Tá? Essa é uma pergunta recorrente, já vou até adiantar. Júlio, posso fazer o Patrol com outro rádio, com PD7, com PD9, com PD5? Não, pessoal. O Patrol ou RFID é somente uma função do PD416. Tá bom? Então eu espero que essa pergunta aí seja sanada uma vez por todas. É bem simples, somente o PD416 faz o Patrol. Tá bom? Os outros dois itens, pessoal, o checkpoint e a identificação do usuário. Tá? Esses dois itens também são imprescindíveis para o sistema do Patrol, pessoal. Por quê? O checkpoint, pessoal, o próprio nome já diz, né? Ele é um ponto ali estratégico ao qual o usuário vai ter que passar por ali. Tá? Então, sem essa tag do RFID de localização, a gente não pode ter o sistema também. Tá bom? Um outro item é o quê? É a tag de identificação do usuário. Por que eu não posso ficar sem essa tag? Pessoal, se eu não tiver essa tag, a primeira coisa que você não vai ter vai ser a identificação do rádio. Tá? E sem essa identificação do rádio, você perde basicamente aí vários logs, vários registros do sistema. Tá? E aí o próximo item que seria o software vai acabar ficando ali, vai ficar meio deficiente, né? Porque se você não identificou o usuário e não tem um registro lá, basicamente a inteligência do sistema acaba indo por água abaixo. Tá bom, pessoal? Então, obrigatoriamente você tem que ter o PD416, a tag de checkpoint, tá? A tag de identificação do usuário e o software do patrão. Tá bom? Outra pergunta recorrente, pessoal. Quais equipamentos eu posso usar na base, né, para coletar dados ali do RFID? Júlio, já tem a repetidora lá no sistema.
Legal, pode ser RD986, RD986S, RD626 também, ou o MD786, pessoal, tá? Então, esses caras podem ser a base, são eles que vão fazer o gateway aí, né? Eles que vão coletar a informação de RF e repassar para o software do Patrol, tá? Então, se você já tem um sistema lá com uma repetidora, basicamente você pode coletar as informações ali, tanto do conector traseiro dela, como da porta de rede. Eu, preferencialmente, vou sempre indicar a porta de rede, tá? Sempre mais rápido, mais eficiente. Se você tem só um rádio móvel lá, né? Vamos imaginar lá um desenho de uma central, né? Com um rádio móvel despachando para o restante dos usuários, você também pode usar o rádio móvel ali como sendo gateway também, pessoal, como sendo o rádio que vai coletar essas informações que vêm dos rádios portáteis. Tá? E se você ainda não tem nenhum desses ainda, vou colocar a repetidora, por exemplo, RD626, também pode ser, pessoal. Tá? Então você pode também coletar tanto pela porta traseira como pela porta de rede. Tá bom, pessoal? Então, eu acho que dessa vez fica bem claro qual que é a composição do sistema, pessoal. Tá? Mas imprescindivelmente você vai ter que ter ou uma repetidora, qualquer uma delas, ou o nosso rádio móvel MD786 e os itens do RFID, pessoal, que é o PD416, as duas tags, sendo a tag de identificação, a tag do checkpoint e o software do patrol, pessoal. Ficou bem claro essa informação para vocês, pessoal? Vamos ver se já tem mais perguntas aqui chegando. Muitos bons dias ainda chegando. Então, não tem perguntas, a gente... Opa, surgiu uma pergunta. Vamos lá. Será necessário alguma licença adicional? Pessoal, a única licença adicional que a gente tem que inserir, basicamente, é no software do Patrol, tá? Ele vem um demo para 30 dias, tá? Tem um número ali, uma chave, você passa isso para o seu distribuidor depois te gera uma licença, tá? Então, é bastante simples. O próximo item, pessoal, desenhos de rede. Como eu falei, eu vou mostrar alguns desenhos de rede, tá? Alguns desenhos. Podem ser feitos diversos desenhos de rede, pessoal. Tá? Eu conheço alguns muito bons já, pessoal, bastante criatividade, tá? Então, eu vou dar a base para vocês de alguns aqui, para vocês, de repente, copiarem ou buscarem essas informações, tá? Ou, de repente, aplicarem aí esse desenho de rede no cliente ou na oportunidade que vocês estão trabalhando ainda, né? Que vocês, de repente, vão estar instalando futuramente. Então, por exemplo, aí, um desenho bastante simples, né? Você vai ter o servidor do patrão instalado em um computador, tá? Conectado com um MD786, naquele desenho básico, né? Você só tem uma base fixa ali falando com os rádios, então provavelmente você está somente no ponto a ponto ali. Tá? E aí você tem alguns pontos de checkpoint ali, né? Então, seria um desenho mais simples possível aí, né? Cada usuário passaria ali em algum ponto específico, transmitiria ali no ponto a ponto para aquela base fixa, o MD786, e no software do patrão ali estaria coletando as informações, pessoal. Então, esse é um desenho de rede ali bem simples. Eu acredito que seja o mais simples aí possível. Um outro desenho de rede, esse também muito utilizado, né? Porque muita gente já tem a repetidora, né? Então, basicamente, o que você faz? Você só está acrescentando, de repente, o PD416, as tags e o software do patrão, né? Então, como que você vai fazer? Basicamente, a repetidora deve estar num local ali estratégico, você só precisa chegar, de repente, com um cabo de rede, uma fibra, um rádio wireless ali, até o computador que está o servidor do patrão, e aí a operação funciona normalmente. Os rádios passam na tag de identificação, o rádio chaveia de voz para dados, tá? Ou seja, ele reverte do slot 1 para o slot 2 e manda para a repetidora no slot 2. A repetidora recebe essas informações e repassa para o software do Patrol, pessoal. Tá? Então, lembrando sempre aí, pessoal, canal 1, né, ou slot 1 sendo voz, e o slot 2 ali sempre revertendo para dados, pessoal. Tá? Então, esse é um desenho de rede também muito utilizado. Esse eu acredito que seja o mais utilizado aí
pela experiência que eu tenho aí, pelo que o pessoal vem me passando que está instalando. Esse é o mais utilizado aí. Deixa eu ver perguntas aqui. Tem bastante perguntas. Deixa eu subir a aba de rolagem aqui. Essa licença vale somente para a máquina instalada ou para o caso da máquina inicial danificada? Ela pode ser utilizada não? Não, a licença ela é por máquina, tá, pessoal? Porque quando você instala o software, ele amarra o MAC address da máquina, tá? Então, se você, por exemplo, se você trocou de máquina, for instalar novamente, você precisa passar novamente um ID ao qual o software do Patrol gera para você, e aí o distribuidor vai gerar uma outra chave para você. Tá? Então, ela é amarrada ao MAC address, então não tem como aproveitar, tem que ser feito novamente a licença. Deixa eu ver um outro parâmetro, outra pergunta, outro parâmetro. Sensibilidade do RFID. Tá? Pessoal, o RFID, nesse caso dessa solução do Patrol, é uma tag passiva de RFID, tá, pessoal? Então, ela não tem área de cobertura, não tem sensibilidade. Tá? A distância ao qual ela responde pela indução, tá, do PD416 é em torno de 10 centímetros, ou seja, você tem que chegar bastante perto da tag, tá? E aí o circuito que tem do RFID no PD416 ativa a tag por indução, tá? Então ela não tem bateria, não tem pilha, ela é ativada por indução. Basicamente é como a tag do sem parar aí hoje em dia, né? Antigamente ela tinha bateria, né? Se vocês se recordarem, ela era uma caixinha maior, ali tinha uma bateria. Hoje não, hoje é só uma etiqueta, né? Por quê? Ela é ativada por indução. Quando você passa na cancela, aquele rádio ativa por indução a tag que está no vidro do seu carro. O Patrol usa exatamente a mesma tecnologia. Vamos ver. Está sem áudio? Não, eu estou com áudio aqui. Então, dá uma verificada aí, pessoal. Bom dia. Como inserir um mapa no local? Vamos chegar lá, pessoal. Vamos chegar lá. Mas vamos já respondendo a pergunta. Para inserir mapa, pessoal, não precisa de acesso à internet, tá? O mapa basicamente é uma foto, tá? Então você vai no Google, tira um print screen da área que você deseja e adiciona, tá? Lembrando que você pode adicionar vários mapas em vários níveis de planta. Júlia, é uma área interna, não tem mapa do Google, tá? É de um prédio. Tá? Você pode pedir a planta baixa, pode tirar print screen, você pode bater uma foto com o seu celular da planta baixa. Você pode desenhar no Paint, de repente, ou no PowerPoint, o desenho da planta. Enfim, pessoal, é uma foto. Tá? Então, para quem tiver mais recursos aí, um cara de marketing bom, pode usar o Corel, pode usar o Photoshop, pode fazer um desenho em 3D, tá? Então tem bastante recurso aí, mas basicamente é uma foto, tá bom? Deixa eu ver aqui mais perguntas. Isso gerará custos? Rádios PD416 precisa de licença? Não, pessoal, o PD416 ele já vem com o RFID, tá? Não tem custo para adicionar o RFID no PD416, isso já é nativo dele, tá? O custo que você tem, basicamente, é o quê? É comprar a quantidade de tags de checkpoint e tags de identificação do usuário, tá? O PD416 não vai nenhuma chave, nenhuma licença, tá? Ele já vem ali habilitado, tá? Pergunta, qual o canal do YouTube? Opa, adoro responder essa pergunta. Vai lá, YouTube, e joga lá, Hytera Brasil com S, tá? Brasil com S. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e deixar o like nos vídeos. Vamos lá, outra última pergunta aqui. Bom dia, se o equipamento sofre defeito, é necessário enviar para assistência. E se não tiver conserto, perco a licença, tem que comprar outra? Vamos lá. Como eu já respondi anteriormente, a licença vai no software, pessoal, tá? Então, eu imagino quando o computador deu um problema, você troca o computador, instala o software novamente, gera novamente aquele ID e você passa para o distribuidor. Se você já comprou a licença, pessoal, tá? Você vai receber uma nova licença. Mas, se não me engano, consulte seu distribuidor sob preço ou condição. Até um tempo atrás, ou num evento,
o software do Patrol estava for free, pessoal, estava de graça, tá? Mas, assim mesmo, como eu não sei a condição atual, consulte o distribuidor, tá bom? E por último aqui, posso fazer um monitoramento mesmo estando em outra cidade? Claro que pode, pessoal. Imagina uma rede com o IP-Site Connect. Então, vamos aí para o nosso próximo desenho de rede, e aí eu respondo a pergunta do nosso amigo. Posso fazer o monitoramento das tags estando em outras cidades? Posso ter sistemas de patrol em diferentes cidades, mas sendo um único sistema? Com certeza. Vamos lá, pessoal. Agora imagina aqui, ó, eu tenho ali 3 repetidoras RD986, pode ser a S, pode ser a RD626. Imagina que cada repetidor está numa cidade, pessoal. Tá? Imagina que cada uma está numa cidade. Uma tá em Porto Alegre, outra está em São Paulo e outra está em Recife, pessoal. Ou seja, eu tenho uma no sul, uma sudeste e uma no nordeste, pessoal. Tá? E vamos imaginar que a central do Patrol está em Brasília. Tá? Olha a diferença, pessoal. Ou seja, não precisa ser local. Pessoal, rede abre as portas, pessoal. Tá? Então, amplia muito a sua área de cobertura ali. Então, imagina que seja, vamos dar um exemplo bem clássico aí, vai, uma empresa de segurança que está em Porto Alegre, outra está em São Paulo e a outra está em Recife, tá? Então, essa empresa atende um posto em cada cidade aí. Então, cada lugar tem uma repetidora conectada via rede e todas elas reportam para onde, pessoal? Reportam para o servidor que está onde? Em Brasília. Tá? Então, posso utilizar o IP Site Connect e ter o Patrol? Com certeza, pessoal. Com certeza. Tá? Então, esse é um desenho de rede muito utilizado também. E você pode ter isso local também, pessoal. Tá? Imagina um conjunto de um condomínio, um shopping, um prédio muito grande que você tem mais de uma repetidora. Imagina, sei lá, um condomínio de galpão logístico que você tem mais de uma repetidora e assim por diante, pessoal. Então, o EP Site Connect vai ser um recurso que você vai usar bastante para integrar o seu sistema do Patrol, tá bom? Eu espero que tenha respondido. Você tem Instagram também? Temos Instagram também, pessoal. Tá? A Raiter está em todas as redes sociais. Júlio, bom dia. Nos explique se é possível o rádio disparar um alerta geral em todos os rádios em caso do checkpoint, tem alguma ocorrência grave. Vamos lá, pessoal. O PD416 ele não tem um botão de emergência nativo, tá? Que é aquele botãozinho laranja que fica no topo do rádio. Tá? O que a gente consegue fazer é o seguinte: eu programo um botão de emergência lateral, tá? Dentro do Patrol, e aí ele me gera uma emergência onde? No software, tá? Se você estiver falando da emergência do software. Caso contrário, basicamente você programa um botão de emergência lateral no rádio. Vamos, próxima pergunta. Para o sistema em rede, um dos locais, a estrutura do Patrol está com uma RD626 e as outras duas estará localidades um MD786. Isso é possível? Com certeza. Com certeza é possível. É só um desenho de rede, pessoal. Tá? É só ajustar o seu desenho. Lembra que aonde está a RD626, os seus rádios estão o quê? Em modo duplex, frequência repetidora. E os locais onde está o MD786 como gateway, como é que tá? Eles vão estar no ponto a ponto. Tá? Então depende muito da sua necessidade. Tá? Então é possível fazer esse desenho de rede sim. Curso vai gerar certificado? Pessoal, vocês estão bastante interessados em certificado. Tá? Como eu falei já anteriormente, a gente não emite certificado para webinar, pessoal. Tá? Imagina, a gente tem 200 pessoas, 300 pessoas logadas. O Thiago vai ficar doido se tiver que emitir 300 certificados por webinar. Tá? Pessoal, como eu já comentei anteriormente, pessoal, a gente não tem como medir se está todo mundo conectado, participação, nível de conhecimento. Tá? Então, por enquanto, a gente não emite certificado para webinar. Vamos lá. Próxima pergunta. Esse aqui está com bastante pergunta, pessoal. Agradeço aí o interesse de vocês, viu? Eu sabia que esse treinamento, a gente já tinha noção da demanda, mas não imaginava que era tão grande. Próxima pergunta. No caso do uso do patrão em cidades diferentes, a comunicação pode ser feita entre repetidoras, é isso? Isso, é exatamente isso, via IP-Site Connect. Tá? No caso, se cada cidade usar um rádio fixo, esse recurso não funcionaria, correto? Aí é que está. Funcionaria também. Tá?
Por quê? Eu tenho uma versão do Smart Dispatch que contempla o Patrol também. Pessoal, eu teria que adquirir o Smart Dispatch e solicitar uma licença adicional, que é o quê? É o pacote do Patrol, tá? É uma licença paga, tá? Então você poderia fazer dessa maneira, como o gateway do Smart Dispatch seria a ponte para você acessar o seu Patrol, tá bom? Então é possível fazer também. Então depois do treinamento, se você tiver dúvida, alguma coisa, manda um e-mail para o seu distribuidor, manda um e-mail para a gente que a gente ajuda você a desenhar a rede. Tá joia? Deixa eu ver mais uma pergunta. Num sistema onde o cliente utiliza o MD7, tem algum problema se o rádio base for utilizado para comunicação, além, claro, da função... Então, pessoal, quando você tiver o Patrol, tá? Como sendo o MD7 sendo a base do Patrol, pessoal, precisa ser um rádio para dados, um rádio para voz. Por quê? Se você utilizar o mesmo rádio, tá? Ele só tiver em dados ou só tiver em voz, lembra que o rádio móvel ou ele transmite ou ele recebe, tá? Ele não é que nem a repetidora. A repetidora consegue transmitir e receber ao mesmo tempo, pessoal. O rádio móvel não. Ou ele tem que transmitir ou ele tem que receber. Tá? Então, nesse caso aí, utiliza um rádio móvel para ser a base, tá? De voz ali, no caso, pode ser até o MD626, e o MD7 sendo a base ali para coletar, né, os dados do patrão. Vamos lá, se a rede cair, o checkpoint pode mandar os dados do usuário quando ela for restabelecida, a repetidora armazena os dados. Não, pessoal, a checkpoint, pessoal, ela é passiva, ela depende 100% do rádio, tá? Porém, o usuário pode continuar passando nas tags, tá? E esses logs vão ser armazenados no PD416. Então, você manualmente depois insere essas informações, tá? Dentro do próprio software do Patrol, tem uma aba para você retirar os dados offline, tá? Então, mesmo que o sistema caiu, você fala para os usuários continuarem passando nas tags. Bom dia, pode vir fazer um treinamento no norte? Podemos imaginar. Podemos ver a possibilidade. Bom dia, emite certificado para o curso? Não, pessoal, essa aqui é brincadeira, né? De novo, a licença é paga? A licença eu imagino que esteja falando do Smart Dispatch, né? Pessoal, licença do Smart Dispatch e do Patrol integrado é pago. O software somente do Patrol, aí eu acredito que seja free. Tá bom? O sistema responde ao DNS ou somente IP fixo? Aí vai depender do seu desenho de rede, tá? Mas eu vou recomendar sempre que você utilize IP fixo. Rapaz, hoje a lista de perguntas aqui tá grande. Posso usar o slot para dados e um slot para voz no MD? Não, não pode, pessoal. Como eu acabei de responder, o rádio móvel ou ele transmite ou ele recebe. Imagina que a pessoa está transmitindo voz e tem uma outra tentando mandar dados. Tá? Eu não tenho buffer e, consequentemente, o rádio móvel também não transmite e recebe ao mesmo tempo. Tá? Então, por isso que não vai rolar dessa maneira. Tem que ter um rádio dedicado para isso daí. Qual a quantidade de checkpoint que podemos conectar a uma RD 986? Pessoal, não tem limite, tá? Basicamente, a limitação é a capacidade de dados, tá, pessoal? Então, se você tiver muitas tags num espaço muito curto de tempo, imagina que, de repente, você pode ter que colocar ou um rádio móvel ou uma repetidora só dedicada para dados, tá? Para nunca perder nem voz e nem dados. Como é o funcionamento na prática? O usuário chega na tag do checkpoint, se aproxima no rádio da tag. Para que serve a tag do usuário de identificação? Vamos lá. Basicamente, você liga o PD416, ele ligou, você vai pegar a tag de identificação, vai aproximar nela, você já fez um pré-cadastro no software. Então, aquela tag vai conter o quê? O seu nome, o seu ID, o seu departamento, o seu telefone e outras informações. Automaticamente, esse rádio é registrado no software do Patrol. Uma vez que ele está registrado no software do Patrol, todas as informações que esse usuário passar vai ser identificada e vai ser armazenada. Consequentemente, vai te gerar logs para reportes futuros. Tá? Caso você não use a tag de identificação, você não vai, por exemplo, ver a cor das tags. Se o usuário chegou no horário, se não chegou, quem é o usuário que está passando na tag, sinalização de emergência e assim por diante. A tag precisa ser alimentada? Não, a tag não precisa ser alimentada, pessoal. Ela é passiva, é um RFID passivo. Ela depende de indução do rádio para poder estar sendo ativada.
Nossa, hoje tem muita pergunta. Vamos lá, vou tentar responder todas, pessoal. Suponhamos que eu tenha 3 locais fisicamente separados, ou seja, P-Site Connect, pessoal, utilizando 3 repetidoras e com capacidade de fechar VPN, certo? Se tiver boa qualidade, ok. Entre 3 redes. Eu ainda precisaria do P-Site Connect? Com certeza, pessoal. Tá? Você está fechando uma VPN, você está fechando uma rede, mas você precisa garantir que a repetidora tenha capacidade de se comunicar com a rede, ou seja, você precisa da licença do IP-Site Connect nas repetidoras e aí sim você fecha uma VPN desses 3 locais. Bom dia. Se o PD 416 descarregar, o checkpoint não irá passar a informação? Não, não irá passar, pessoal, porque o checkpoint não passa informação, tá? Ele envia informação para o rádio, tá? Quando você aproxima a tag a 10 centímetros do rádio, então a tag emite aquele sinal para o PD 416 que interpreta aquela informação, tá? E você salvou essas informações previamente antes no seu software Patrol. O que você colocou lá? Tag naquele ponto quer dizer tag da porta número 1, por exemplo. E aí o rádio ativa a tag por indução, reconhece que é aquela tag e envia essa informação, tá? Então, a tag sem o rádio não vai enviar informação nenhuma. Próxima pergunta. Imagine uma máquina do sistema se danificou. Temos que substituir. Opa, nossa, chegou pergunta por cima que eu perdi ela aqui. E temos que substituir. Ela gera algum custo para uma licença? Não, pessoal. Uma vez que você adquiriu a licença é sua. Tá? Gerou uma máquina nova, é só solicitar novamente. Qual o espaço de armazenamento do PD 416 offline? Vamos lá, 200 tags, pessoal. Eu consigo até 200 checkpoints offline. Próxima pergunta. Bom dia. É possível usar o sistema de identificação para a liberação de alguma porta com controle de acesso? Vamos lá, você teria que ter alguma coisa relacionada com telemetria e o Patrol, tá? Teria que desenvolver alguma coisa, tá? Essa solução não é default, teria que desenvolver alguma coisa. O rádio pode armazenar até quantos checagens? Eu acabei de responder. 200 logs, pessoal, ou seja, até 200 tags. Ufa! Respondendo todas as perguntas, pessoal, ficou claro, né? Do IP-Site Connect. Então, o IP-Site Connect é sim um desenho possível para o Patrol, pessoal. Como vocês viram aí, desenhos de rede bastante simples. E o IP-Site Connect, pessoal, como vocês viram, é um recurso ali que vocês podem e devem utilizar integrado com o Patrol, tá? Lembrando que nós temos uma solução, tá? Que é o Smart Spec, onde a versão do Smart Spec 5.1 tem uma aba, tá? Que é uma licença para o software do Patrol. Então, basicamente, você teria o software do Patrol e o Smart Spec integrados, tá? Porém, ambos, nesse caso, são pagos, tá bom? Qualquer dúvida, pessoal, consulta o seu distribuidor, tá bom? Então vamos lá, pessoal, vamos ver aqui a instalação do banco de dados, tá? É bastante simples. Então a gente já viu a composição do sistema, os desenhos de rede possíveis aí. Respondi bastante pergunta de vocês. Vamos ver aqui a instalação do banco de dados, pessoal. É bastante simples, pessoal. Tá? Assim mesmo, é bom vocês terem isso na cabeça e se você esquecer no futuro como que faz a instalação do banco de dados, ela já vai estar aqui prontinha no canal do YouTube da Raitera. Tá? Então você basicamente segue a receitinha do bolo. Então, o software utilizado ali é o PostgRE, pessoal. Tá? Nesse caso aqui está na versão 9.4, já tem 9.5, 9.6. Tá? Basicamente é a mesma coisa, vai mudar só um pouco a carinha do software, mas é a mesma coisa. Então você vai dando next. Tá? O diretório você salva ali onde você quiser. Tá? Dá um next novamente. Aqui ele vai pedir uma senha, pessoal. Muito importante que essa senha você salve ela, tá? Porque você vai precisar dela mais para frente para fazer a configuração também. Tá? Então digita ali uma senha que eu basicamente uso 1, 2, 3, 4, 5, tá? Para não esquecer. E repete a senha. A porta é importante que seja a 5432. E aí você dá um next. Basicamente ali na próxima aba você deixa como tá também, default, tá, pessoal? E dá um next. Então, basicamente é isso a instalação do banco de dados. Como vocês podem ver, não tem grandes dificuldades, pessoal, da instalação do banco de dados. Tá? É relativamente bem simples a instalação do banco de dados.
Pessoal, chegando na aba aqui do banco de dados, você acabou de instalar, agora você precisa fazer o quê? Você precisa configurar ele, né? Então, onde que você vai aqui? Você vai dar um iniciar ali, você vê que ainda está com a aba do Windows 7 ali, mas seja o Windows 8, Windows 10, tá? Mesma coisa, você vai no iniciar, procura ali a pasta do PostgRE, procura aquele símbolozinho ali, daquele elefantezinho ali, né? PG Admin 3, clica nele, ele vai te direcionar para aquela tela ali do lado, né? Onde está o banco de dados desativado. Tá? Então ali, quando você clicar naquele ícone desativado, ele vai pedir para você conectar o servidor. Qual que é a senha do servidor, pessoal? Aquela senha que você acabou de colocar ali atrás. Tá? Eu recomendo que você marque essa senha. Então eu coloco sempre no 2, 3, 4, 5 para não ter erro. Tá? E não se esqueça, pessoal, de clicar ali no Store Password, ou seja, para gravar o password. Senão toda vez que você fechar, desligar alguma coisa, você vai ter que inserir manualmente isso aqui, pessoal. Tá? Então não é legal, o ideal é que já fique conectado. Próximo item, pessoal, conectou o banco de dados, a gente vai descer até aquela abinha ali, ó, Login Rules, né? Ou seja, criar as regras de login. Clica com o botão direito e aí você vai clicar ali, ó, New Login, né? Vamos criar uma nova regra ali para um login. Na próxima aba, pessoal, lá nas regras do novo login, você vai colocar ali o nome, né, das propriedades. O que você vai colocar ali? Patrol User, Patrol Underline User. Ah, pessoal, isso é só um exemplo. Você pode colocar um outro nome, tá? Eu estou só seguindo aqui do manual, só para vocês terem salvo. Então, o usuário vai ser Patrol Underline User. Na próxima aba, ainda dentro ali, né, ele vai pedir a senha. Você vai lá, coloca a mesma senha novamente que você colocou no banco de dados e para conectar o seu server. Na próxima abinha, pessoal, tá? Muito importante você deixar clicado ali, ó, Can Create Database e Can Create Rules, ou seja, tá? Para criar o banco de dados e para você criar essas novas regras que você está inserindo ali agora. Tá? Clicou nesses últimos dois itens aqui, clica OK. Na próxima janela, você vai voltar para aquele menuzinho principal, vai clicar no ícone ali Database com o botão direito, tá? E vai clicar lá New Database, ou seja, eu vou criar um novo banco de dados. Dentro desse novo banco de dados, pessoal, eu coloquei lá o nome Patrol Underline DB, né? Patrol novo banco de dados. E o usuário, né? Quem que vai ser o usuário? É aquele que você criou agora há pouco, né? Ou seja, Patrol Underline User. Só você clicar na setinha ali do lado que ele vai te dar esse usuário que você criou agora há pouco. Então eu vou agora associar o usuário, o perfil do usuário, ao novo banco de dados. Pessoal, feito isso, tá? Clica OK. Volta para a tela principal do banco de dados, aí você vai aonde lá? No File, e você vai clicar OpenPG _hba.config. Tá? Então você clica nessa pasta, clica nessa aba, e vai abrir esse diretório, né? E aí, pessoal, basicamente você tem que localizar, tá? Onde que está esse diretório? Tá? Normalmente você vai estar lá em C, arquivos e programas, tá? Não arquivos e programas x86, arquivos e programas. Você vai procurar lá o PostgRE e aí você procura lá data. Tá? Dentro dessa pasta você vai encontrar esse arquivo pg_hba.config. E aí você clica nele para dar um open. Tá? Deu um open, pessoal, ele vai abrir essa tela do Patrol para vocês aqui, perdão, do banco de dados. Abriu essa tela do banco de dados, pessoal, você vai clicar na última linha, essa aqui que está em vermelho. Tá? Clicou nessa última linha que está em vermelho, ele vai te pedir uma nova configuração. Tá? Você vai criar uma nova configuração aqui para ele. Então você vai deixar ali Enable, tá? O type ali você vai colocar Host, o database você vai deixar ali All, o user, o usuário, você vai colocar ali All também. O IP address, pessoal, muito importante, você vai colocar 0.0.0.0/0, tá? E o método, você vai colocar ali MD5. Configurou, pessoal, exatamente essa receitinha de bolo, você vai dar um OK, e ele vai voltar para essa aba aqui do lado. Você vai clicar salvar, pessoal. Clicou em salvar, basicamente você volta lá agora no nome, na PostgRE, SQL 9.4, localhost, clica com o botão direito e dá um reload configuration, ou seja, recarregar as novas informações. Tá?
e você terminou a configuração do seu banco de dados, pessoal. Tá? Não é uma configuração simples, tá? Mas se você seguir os passos, não tem erro, pessoal. No começo eu tinha dificuldade também para fazer, mas depois que você faz uma, duas, três vezes, acaba memorizando. Se você só fizer uma vez, é evidente que vai ser difícil de você lembrar todos esses passos. Tá? Agora, você fizer várias vezes, tá? A prática leva à perfeição, pessoal. Hoje eu já sei essas janelas todas de cabeça. E com o tempo vocês também vão decorar essa janela, pessoal. Bastante simples. Se você esquecer como faz a configuração, pessoal, o vídeo está aqui, é só retornar depois e vocês agora têm um passo a passo de como fazer a configuração do banco de dados. Muitos de vocês já perguntaram para nós, então tá aí, como que faz a configuração do banco de dados. Pessoal, prosseguindo aqui a instalação do banco de dados ainda, instalei lá o meu MySQL, volto lá na pastinha do Patrol, pessoal. Então, vocês podem ver na pasta do Patrol, quando a gente envia o software para vocês, ele tem algumas abas ali, né? Você vê que ele tem o próprio software do Patrol, ele tem o banco de dados e ele tem ali, ó, o Patrol Config, tá? Que é para abrir a aba de configuração do banco de dados. Então, ele vai abrir essa aba no seu canto, no seu lado direito aí. Tá? Então, basicamente, ele vai pedir o quê? O IP do servidor, pessoal. O IP do servidor é relativo. Por quê? Se você tiver localmente ali, evidentemente que o IP vai ser o quê? O IP da sua máquina. Tá? Se você não sabe o IP da sua máquina, abre aquela janelinha CMD, que é a do DOS, digita lá ipconfig e ele vai dar o IP da sua máquina, pessoal. Tá? O restante dos dados, pessoal, ele vai preencher automaticamente, tá? O nome, a porta, o usuário, a senha. Tá? O único detalhe aqui, pessoal, que eu vou pedir para vocês se atentarem é o charset. Tá? O que seria isso aqui? Você vai ver que tem um tá GBK e o outro tem o TF8, tá? Então, o GBK seria o pacote ali em chinês, tá? E o TF8 seria o quê? Do idioma em inglês. Tá? Então, recomendo que você coloque, altere só esse campo ali. Onde está GBK na tela, você altere para UTF8. Tá bom? Então, basicamente, o que você vai fazer? Você vai clicar ali embaixo no Install e depois vai dar um Start, pessoal. Aí sim, o software do banco de dados do Patrol vai estar rodando junto com o banco de dados que você acabou de instalar e configurar. Feito isso, pessoal, clicou em Install, em Start, e aí você vai poder agora abrir o software do Patrol. Agora sim, banco de dados instalado, configurado, banco de dados do software do Patrol conectado, aí você vai abrir o quê? A ferramenta do software, né? A interface do usuário. Pessoal, então essa foi a instalação do banco de dados, tá? A instalação / configuração do banco de dados. Deixa eu ver aqui que deve ter algumas perguntas. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, que eu recebi bastante pergunta. Estou meio perdido com o conteúdo, mas estou muito interessado em aprender. Qual a dica para quem está começando na área? Sou técnico mecatrônico. Vamos lá, a primeira dica é se inscrever no canal do YouTube da Hytera e acompanhar os nossos webinars passados, tá? A gente tem bastante informação, bastante treinamento. Tá? Outra é procurar os nossos distribuidores e pedir um apoio para eles. Não perca a nossa agenda de webinars, tá? Semana que vem a gente tem o treinamento de manutenção, né? Você vai aprender a usar o monitor de serviço, como fazer os testes, e depois a gente tem um treinamento de conceitos de RF. Esse é um treinamento muito aguardado por todos vocês e principalmente para quem está começando agora, vai ser uma base excelente ali, tá bom? Então, essa é a minha recomendação. Bom dia, Júlio. O Patrol e o Smart Dispatch se complementam? Sim, se complementam, tá? Vamos imaginar que você já tem uma rede com Smart Dispatch mais antiga, com repetidora e de repente alguns PD7 e o cliente se interessou pela solução do RFID. O que você vai fazer? Você vai instalar uma versão nova do Smart Dispatch, vai solicitar essa licença adicional do Patrol e aí você vai ter o quê? Você vai ter o Smart Dispatch, por exemplo, monitorando o GPS dos seus PD7 e a aba do Patrol integrada ao Smart Dispatch fazendo o RFID, ou seja, você teria GPS e RFID integrados, tá? Então a resposta é sim, eles se complementam. Bom dia, posso ter mais de uma tag por rádio no caso de um rádio?
Não, pessoal, uma tag de usuário por rádio, tá? Eu posso ter aí diversos rádios, mas uma tag de usuário por usuário, tá? Então, o rádio pode ter mais de um, mas a tag de identificação um por usuário. Vamos ver aqui. Quais principais aplicações da tag? Pessoal, a aplicação da tags basicamente é uma só, tá? De cada um. A de checkpoint é para localizar o ponto e a tag de identificação do usuário para identificar o usuário, pessoal. Tá? Onde fica a matriz aqui no Brasil? Fica em São Paulo, capital, pessoal. Tá? Estamos na zona sul de São Paulo, no bairro Cidade Monções. Só jogar no Google aí. Opa, deixa eu abrir que essa pergunta aqui veio maior, que senão eu não enxergo. Nós podemos fazer treinamento? Como funciona? Podemos fazer treinamento, pessoal. É só entrar em contato com o seu distribuidor, ver a necessidade e a gente vê a possibilidade de agendar, fazer um treinamento na matriz, sim, pessoal. É um prazer receber todos vocês aí. Esse software funciona com Windows 10? Funciona com Windows 10, pessoal, normalmente, tá? Bom dia, Júlio. Meu IP for dinâmico, o que eu coloco no Patrol Config? Não estou conseguindo olhar as perguntas. Pessoal, as perguntas só quem vê sou eu, tá, pessoal? Vocês não conseguem interagir entre si. Então, a pergunta que você manda, ela vem para mim aqui, tá? Então, você não enxerga as outras perguntas. Vamos lá. Se o seu IP for dinâmico, tá? Não, eu recomendo que seja IP fixo, tá? Não recomendo que seja IP dinâmico, senão toda hora você vai ter problema com isso. Vai ter que alterar toda vez o IP. Toda vez que você reiniciar ou desligar o computador, você vai ter que voltar isso daí. Vamos ver perguntas aqui. Deixa eu mudar minha aba aqui. Pronto. Bom dia. Queria saber se o software tem algum requisito mínimo do sistema. Pessoal, vamos lá. Requisito de computador. Essa é uma pergunta muito frequente de vocês, pessoal. Tá? Pessoal, qualquer computador padrão, tá? Vamos lá. Vou desenhar um computador simples aqui. Um PC Core 5, 4 GB de RAM, tá? Processador ali de 2, 3 GHz, 1 TB de HD. Tá bem bom, pessoal. Tá? Não precisa ser um baita servidor para fazer isso. E, evidentemente, escolher uma marca boa de mercado. Tá? Vamos ver mais perguntas chegando. Essa tag existe alguma versão tipo as usadas na saída de loja de furto, onde o usuário apenas... Não, não tem. Essa seria uma tag ativa nesse caso aí. Tá? Infelizmente, essa solução é com tag passiva. Essa que você está perguntando seria uma tag ativa, onde a tag teria uma bateria, uma pilha, uma fonte de energia para gerar uma área de cobertura, tá? Ao qual a gente chama esses pontos de portais. Tá? Essa tag não. Essa tag você tem que chegar a 10 centímetros, é uma tag passiva. Próxima pergunta. Tem algum grupo no WhatsApp com pessoas da área de radiocomunicação? Rapaz, tem sim, viu? Procura o seu distribuidor que ele provavelmente vai te indicar alguns grupos, sim. Pode procurar. Tem vários grupos. Qual rede social? Pessoal, redes sociais eu divulgo no final, tá bom? Redes sociais eu divulgo no final. PD786 possui uma placa opcional de RFID para poder funcionar com o software do Patrol. Pessoal, a Raiter até tem essa solução, tá? Mas a gente não trouxe ela para o Brasil, tá? Em função do custo, do sistema, etc. Tá? É um sistema relativamente simples, não tem necessidade de um PD7 para fazer RFID, entende, pessoal? Basicamente é como se você tivesse um canhão, tá? E você só precisa de um tiro de espoleta. Então você teria um rádio avançadíssimo somente para fazer RFID. Tá? Mas a solução existe, pessoal. Tá? Não, infelizmente a gente não comercializa ela aqui no Brasil por enquanto. Então vamos seguir adiante, pessoal. A nossa agenda. Deixa eu tomar um copo d'água aqui que eu já tô há quase uma hora falando direto aqui. Pessoal, vamos prosseguir aqui. Agradeço mais uma vez aí, pessoal. A participação de todos vocês, a adesão foi muito grande. Tá?
e bastante pergunta, tá? Agradeço aí as perguntas, porque ajuda a enriquecer o nosso webinar ainda mais, pessoal. Vamos lá. Então a gente viu aí, pessoal, composição do sistema, desenho de rede, instalação e configuração do banco de dados. Vamos ver aqui, pessoal, a configuração do Patrol. Então, para você que nunca viu o software, nós vamos dar uma passada agora pelo software, para você conhecer um pouco o software. Pessoal, a partir do momento que você deu aquele start lá, iniciou o software, tá? O software já está traduzido em português, tá? Então você já tem o software ali totalmente em português. Primeiro passo, a gente vai aonde? Naquela aba de configurações, e eu vou clicar lá no ícone preferências, e aí o que eu preciso fazer? Eu preciso inserir a licença de tags, pessoal. Tá? Que são o quê? As tags ao qual você vai cadastrar dentro do sistema. Tá? Quando você pede o software do Patrol, a gente manda esse arquivo junto para você. Então você localiza onde você salvou, dá o inserir, e aí ele vai carregar as licenças de tag, pessoal. Próximo item ali, os operadores, né, pessoal? Você não vai dar a senha de administrador para todos os usuários, né? Eu imagino que você vai criar perfis. Então você tem dois perfis, o perfil do gerente e o perfil do operador, pessoal. Tá? O perfil do operador é aquele que eu recomendo que você distribua para quem? Para os usuários, tá? Para que ele não possa mexer, alterar nenhuma configuração que a gente faz previamente. Tá? Se você colocar o perfil de gerente, ele pode acabar fazendo alguma besteira ali, pode atrapalhar a configuração, vai acabar fazendo alguma coisa errada ali no sistema, tá bom? O próximo item ali, pessoal, senha, né? Importante, você pode alterar a senha de administrador, caso você ache necessário, porque ele vem admin, pessoal, tá? Então, admin não é uma senha lá muito segura. Então, cria uma senha padrão ali para você trocar a senha do administrador. Informações do software, pessoal. O software já vai estar em português, tá? Caso não esteja, é só você clicar naquela abinha ali do idioma e ele altera o idioma para vocês. Tá? Basicamente, o pacote do Patrol que a gente manda, como a gente traduziu esse software aqui no Brasil, então ele já está em português. Tá? Você não vai ter que fazer essa aba. Caso tenha que esteja em inglês, saiba que o software já tem a tradução. É só clicar e alterar o idioma. Passando para a próxima aba, pessoal. Você viu que eu estava em configurações, agora eu fui para relatórios, né? Então, aqui, relatórios de patrulha, pessoal. Olha a quantidade de relatório que eu tenho aqui, pessoal. Vamos lá, tipo de relatório. Do plano de patrulha, do patrulheiro, né? O patrulheiro seria o rádio, tá, pessoal? O usuário. A rota ao qual o usuário fez, né? Ou seja, o caminho que ele fez. Qual que é a tag, né? Ou, se você quiser saber de uma tag específica, né? Eu quero saber relatório só quem passou no portão 1, por exemplo. Você vai buscar só quem passou no portão 1. Em qual dia que foi isso? Qual tipo de tag que você quer ver? Então, é um relatório bastante completo do patrão, pessoal. Deixa eu ver aqui. Perguntas. Vamos ver aqui. Em locais com muitas barreiras, existe algum acessório para melhorar o ganho do sinal? Vamos lá, pessoal. A tag, pessoal, ela é passiva, tá? Então ela só vai transmitir naqueles 10 centímetros ao qual o rádio ativou a tag por indução. Ou seja, se você quiser melhorar o sinal, você tem que melhorar o sinal da onde? Da repetidora, né? Tem que melhorar o que? A sua área de cobertura de RF. Então, em relação ao RFID, você não tem o que fazer. Mas você pode melhorar o que é a sua área de cobertura, melhorando o RX, melhorando o TX do seu sistema. Vamos ver. Essa tag, existe alguma versão usada? Essa pergunta eu já respondi. Da tag ativa. Pessoal, essa tag é passiva, tá? Então não tem nenhum tipo de portal. Deixa eu ver mais outra pergunta. Júlio, bom dia. É possível fazer um webinar do Smart Dispatch? É possível e já foi feito. Dá uma olhada lá, entra no nosso canal do YouTube, procura lá, Hytera Brasil, já tem um webinar do Smart Dispatch, pessoal. Dá uma olhadinha lá. Onde inclusive tem parte de configuração, tudo. Dá uma olhadinha lá. Júlio, devido à distância de 10 centímetros, onde você recomenda que sejam instaladas? Em portas? Pessoal, a instalação da tag, pessoal, ela
Assim, depende muito da operação do cliente. Vocês têm que conhecer um pouco o cliente, visitar o cliente, conhecer a estrutura. A tag, pessoal, você pode fechar. Ela já não tem nenhum circuito dela que queime, ou seja, ela pode ficar no tempo, pessoal. Então, basicamente, você pode colocar ela numa área externa, você pode pegar uma dupla face, conectar nela e colocar na parede, num vidro, numa janela, num quadro, ou na própria parede, tá? Ela tem um suportezinho atrás, de repente, se você quiser colocar um parafuso na parede, encaixá-la com um parafuso. Por exemplo, no showroom da Hytera, pessoal, o que eu fiz? Eu coloquei uma dupla face nela e coloquei na parede, pessoal, tá? O dia que tiver que trocar a parede ali, você tira a parede, mas não tira a tag da parede ali. Tá? Então, o local da tag, pessoal, vai variar muito, tá? Não tem uma regra específica, tá? Mas pode colocar tanto indoor como outdoor, pessoal. Vamos lá. Quanto tempo leva para a tag ser reconhecida? Vamos lá, essa é uma pergunta boa. Vamos lá, quando você passa a tag, pessoal, ela vai fazer um bip, tá? Único, tá? Vai fazer só um bip. Esse bip vai indicar para o usuário o quê? Que ele passou a informação naquela tag. Ele tem que aguardar em torno de 5 segundos, mais ou menos, para quê? Para ele receber um bip de confirmação. Por quê? Quando o rádio está em voz e passa na tag, ele reverte para dados, envia essa informação para a repetidora, para o rádio móvel, qualquer que seja o seu sistema, e aí, essa informação sendo recebida pelo sistema do Patrol, é enviado um tom de reconhecimento. Ou seja, ele envia um bip para falar que foi enviada a mensagem e o usuário recebe um bip duplo. Ele vai fazer um pip, pip. Então, o usuário sabe que a informação foi transmitida e foi recebida. A partir desse momento, ele pode ir para a próxima tag. Tá bom? Vamos ver. Em troca de turno, a tag do usuário desativa a outra automaticamente. Você precisa passar a sua tag por cima. Então vamos supor que o Júlio trabalha das 8 às 6, estava utilizando o rádio. E aí vamos supor que eu esqueci de desativar a minha tag. Ou seja, eu não passei minha tag para sair. O próximo usuário que chegar e passar, ele sobrescreve a minha ativação. Tá? Então, mesmo que o usuário anterior esqueça de passar a tag na hora da saída, se o próximo usuário ativar, ele sobrescreve a outra tag. Que material bloqueia o sinal da tag? Parede, vidro. Pessoal, como eu falei, é RF, pessoal. Tá? A tag, ela transmite a informação a distância de 10 centímetros apenas. Ela só vai transmitir a informação para aquele rádio, para aquele usuário. E aí, o seu rádio reverte voz para dados, ou seja, ele chaveia, né, do slot 1 para o slot 2, por exemplo, e ele vai mandar pela rede de RF, pessoal. Tá bom? Ou seja, então se você tiver um problema de cobertura, não é com o RFID que você tem que se preocupar, é com o que é a área de cobertura do seu cliente. E aí, nós vamos ter que entrar na parte de RF, pessoal. Então, para mais informações sobre a parte de RF, não se esqueça do nosso treinamento agora no final do mês, pessoal. Estava marcado para o dia 21, dia 21 é feriado, tá? Apesar que está todo mundo em casa, foi remarcado ali para outra quinta-feira, tá, pessoal? Que vai ser dia 23. Então, para saber mais de RF, não se esqueça de participar do treinamento de conceitos de RF do dia 23. Vamos lá. Próxima pergunta. Outro jeito de confirmar. Por exemplo, ouvir o novo bip. Tem, pessoal? Tem sim. Tá? Você vai ouvir um bip de envio e um bip duplo de confirmação. Tá? Júlio, desculpe, você já falou, mas eu não entendi. Não tem problema, vamos lá, vamos tentar de novo então. Quando você fala que cada rádio. Opa, peraí que a pergunta subiu porque chegou mais perguntas, senão não consigo ler. Quando você fala que cada rádio é uma tag, você quer dizer no momento da utilização, certo? Certo. Nada impede do rádio ser compartilhado por vários usuários. Exatamente. Ou seja, estou usando pela manhã e a parte da tarde entre outros. Exatamente. O que você vai ter que ter, por exemplo, você tem um rádio para 2 pessoas. Só que você vai ter que ter o número de pessoas é igual ao número de tag do usuário. Tá bom? Então vamos supor, você tem 5 rádios, mas você tem 10 usuários. Você vai precisar do quê? De 10 tags de usuário. Aquela tagzinha preta, você vai precisar de 10. Tá? Porém, você só tem 5 rádios. Tá? Ou seja, um turno, um rádio, um usuário 1 utiliza, turno 2, usuário 2 utiliza.
Tá bom? Acho que agora ficou claro. Vamos ver. Temos mais perguntas. Sim, mas se colocar a tag de um outro lado, não entendi. Se colocar a tag de um lado da parede, do outro o rádio lê? Não. Pessoal, se você colocar a tag atrás de um vidro, você não vai ler. Se você colocar a tag atrás de uma parede, você não vai ler. Tá? A tag ela é passiva, pessoal. Passiva, ela não tem área de cobertura. Ela só é ativada por indução do PD416. Então você tem que chegar bem pertinho dela. Então, se você tiver alguma coisa na frente, não vai funcionar. Tá bom? Vamos ver. Sobre a atenuação da tag, o único cuidado será a aplicação da superfície metálica. Sobre transmissão, várias questões de cobertura de. Isso, exatamente. Exatamente. Tá? Exatamente. Então, pessoal, não adianta colocar a tag em local fechado. Você tem que colocar ela exposta, tá? Seja indoor ou outdoor, ela tem que estar exposta para o usuário se aproximar da tag e passar. Ou seja, não pode colocar a tag dentro de uma caixa, não pode colocar ela atrás de uma parede, atrás de um vidro, de um espelho. Não, ela tem que estar fisicamente ali, pessoal. Tá? Fisicamente ela tem que estar na parede. Pessoal, para quem nunca viu esse sistema instalado, vai parecer como se tivesse um espelho de tomada, um espelho de interruptor na parede, pessoal. Tá? Só que não tem botão, não tem nada, tá? Então ela é bastante discreta, pessoal. Tá? Então fiquem tranquilos. A pessoa precisa apertar o PTT do rádio próximo à tag? Não. É somente aproximar o rádio. Então, ele vem fisicamente e aproxima o rádio a 10 centímetros da tag. E aí ele vai ouvir um bip único, tá? Um bip único de coleta de informação. E após, em torno de 5 segundos, ele vai receber um bip duplo, bip, bip, onde ele confirma que a informação foi recebida pela central. Aí ele pode seguir em frente. Tá bom? Joia. Então vamos seguir em frente aqui, pessoal. Próxima aba, pessoal, verificando os logs, pessoal. Além dos relatórios, eu posso verificar os logs, tá? Seja por patrulheiro, ou seja, por usuário, seja por tag, por dia, por rádio, tá? Então, eu tenho ali várias maneiras. Pessoal, eu posso exportar esses relatórios, eu posso imprimir diretamente esse relatório, tá? Pessoal, isso aqui para empresa de segurança, para quem faz controle, é, independente do tipo da empresa, para quem precisa de relatório, de informação, pessoal, para saber, por exemplo, quanto tempo cada usuário demora para fazer a ronda, qual usuário passou na ronda correta, que usuários não passaram na ronda, que dia cada usuário passou na ronda e assim por diante, pessoal. Tá? Isso vai até otimizar o sistema de ronda da empresa muitas vezes, pessoal. Tá? Espero que fique bem claro. Pessoal, a solução do Patrol, tá? A ideia do RFID, pessoal, é você, além de fornecer relatórios, é você informar como que está funcionando a rede, pessoal. Se o usuário da Honda está passando nos pontos que ele tem que passar, ou se ele está parado dormindo em algum ponto. Vamos supor que uma Honda que demoraria 5 minutos para fazer, ele está fazendo em meia hora. Mas por que ele está fazendo em meia hora? Tá? Com o checkpoint, você vai identificar. Tá? Com o checkpoint, você vai saber de quanto em quanto tempo que ele está passando, qual a distância, qual a tag que ele demora mais. Tá? Pessoal, eu costumo dizer que mais difícil do que configurar o banco de dados e fazer a programação do software do Patrol, inserir as informações, até mesmo a configuração do rádio, o mais difícil é você ir até o cliente e entender a operação dele. Por quê? Você, além de entender os pontos que ele vai ter que fazer a ronda, imagina que tem muitos usuários e cada usuário tem uma ronda diferente, um turno diferente. Ou seja, de repente o usuário trabalha só de segunda a sexta, outros usuários trabalham dias alternados, alguns só trabalham de dia, outros trabalham de noite. Então você vai ter que criar muitas rotas, muitos planos de patrulha, pessoal. Tá? Essa é a parte mais difícil. É sentar com o usuário e entender como funciona o dia a dia dele. Aí sim você consegue configurar o patrão. Vamos ver aqui mais perguntas. Vamos ver onde que eu parei aqui. Quando você fala tag, está falando POA 72 e POA 71
ou o próprio rádio funciona como tag? Não, eu estou falando das tags, pessoal. É aquela tagzinha branca e a tagzinha preta, tá? O rádio, ele não é uma própria tag. O rádio seria o transmissor, tá? Ele que ativa a tag. Júlio, caso o cliente queira uma solução em que o usuário não tenha a obrigação... Opa, deixa eu abrir, senão não vai enxergar. Onde que eu parei aqui? Não tem a obrigação de chegar tão próximo. Não, pessoal, como eu já falei anteriormente, essa solução você precisa chegar próximo, tá? Infelizmente, a gente não tem a tag ativa aqui, a gente não tem essa solução. Essa é uma tag passiva, tá? A grande vantagem é que ela não acaba a bateria nunca, pessoal, tá? Ou seja, você instalou a tag uma vez, não se preocupe com a bateria da tag, porque ela não tem bateria. Júlio, qual a autonomia e se ela avisa se a bateria está fraca? Acabei de responder. A tag não tem bateria, pessoal. Ela é uma tag passiva. Ela só funciona com indução. Vamos ver. Tem algum vídeo mostrando algum sistema funcionando? É uma boa. Não temos nenhum vídeo, tá? Como funciona, mas eu já vou deixar nossa sugestão para o nosso marketing colocar no nosso plano de vídeos aí. E a gente pode fazer um videozinho demonstrando essa solução brevemente para vocês. Tá bom? Eu consigo usar 2 tags e 2 rádios simultaneamente? Sim, tranquilo. Próximo. Júlio, o que fazer quando os pontos do mapa não acendem ao fazer o checkpoint? Provavelmente você não cadastrou os pontos dos usuários, tá? As tags do usuário, relacionando os rádios, tá, pessoal? Então tem uma regrinha. Cada tag, tá, de usuário tem que estar amarrado ao quê? A um ID, a um rádio, a um nome. E esse banco de dados você tem que preencher ele no software. Tá? Então, se não está acendendo alguma luz, se ele não está te mostrando, tem alguma inconsistência nas informações ali. Vamos ver. Não esquece de responder sobre como inserir um mapa do local do cliente do Patrol. Nós vamos chegar aqui na parte do mapa, mas basicamente, pessoal, é só você clicar na aba do mapa, tá? E dar um inserir. E aí você vai ter que ter a foto do local que você vai utilizar, tá bom? Seja uma foto, seja um print do Google e assim por diante. Os registros de log são enviados em tempo real? Basicamente em tempo real, né? Basicamente é o tempo do usuário ativar a tag, né? E aí, em torno de 5 segundos depois, você vai receber lá na central, tá? Então, basicamente é em tempo real. Essa é uma grande vantagem, pessoal, em relação aos famosos bastão de Honda. O bastão de Honda, ele é offline, tá? A versão mais simples dele é offline. Então, o usuário fica passando o dia inteiro com o bastão de Honda e no final do dia ele tem que descarregar. Enquanto no Patrol, ele tem lá, basicamente, em tempo real as informações. Júlio, mas eu ouvi falar que tem um bastão de Honda agora com GPRS. Legal. O cliente está disposto a pagar uma linha telefônica para cada bastão de Honda? Imagina para um grande shopping, um centro empresarial, não vai pagar uma linha telefônica só para ter Honda disso daí, né? Muito difícil. Então, o Patrol, além de ser mais rápido, mais eficiente, pessoal, o usuário já vai ter o rádio. Então, basicamente, você está juntando o rádio com o quê? Com a Honda. Você está tirando o bastão da cinta dele. O segurança provavelmente vai agradecer duplamente você. Por quê? Primeiro que você está colocando um PD416, que é muito menor, muito mais leve que qualquer outro rádio dos nossos concorrentes. E segundo que você está tirando o bastão de Honda da cinta dele também. Ou seja, olha como o usuário ficou bem mais leve aí. Com certeza ele ainda vai te agradecer. Tá bom? Próxima pergunta. Você teria alguma planilha ou sugestão das informações necessárias para pegar com o cliente para montar a configuração? Eu poderia fazer, pessoal. É até uma boa sugestão. Tá? Vocês podem passar isso aí para o distribuidor, que de repente a gente bola alguma coisa. É até uma maneira de você fazer entrevista com o seu cliente para você poder montar aí o seu plano de rota e assim por diante. Podemos fazer. Pergunta: quantos mapas dá para adicionar? Pessoal, eu já adicionei até 10 mapas, tá? Simultaneamente, ou seja, um prédio de 10 andares poderiam ter 10 pisos, mas cabe mais, tá, pessoal? Tá? Eu acredito que não tem um limite, tá? Posso até verificar, mas eu acredito que não tem limite, não. Desculpe não ter entendido. Então, vamos lá, tenta de novo. Se o rádio é compartilhado
por 2 usuários e turnos diferentes, por que que existe... Opa, por que que existe a necessidade da troca da tag do usuário? Ah, exatamente. Então vamos lá. Se o usuário Júlio está usando rádio de manhã e o usuário João está usando rádio à noite, como é que você vai identificar que era o usuário Júlio ou o usuário João? Através da tag do usuário. Tá? Então eles podem compartilhar o mesmo rádio? Sim, mas eles não podem compartilhar a mesma tag de usuário. Então cada usuário tem que ter uma tagzinha de usuário. Aquela tagzinha preta ela é única e individual. O rádio pode ser compartilhado. Tá bom? Vamos ver, Júlio, explica que... Nossa, comeu a palavra aqui, mas explica que... Acho que é rádio a palavra. Explica que o rádio gera um campo de aproximadamente 10 centímetros. Pessoal, ele não gera um campo, tá? É por indução. Ele transmite a 10 centímetros quando o rádio se aproxima. Tá? E aí, ele retorna a informação. É exatamente isso, tá, pessoal? Não tem área de cobertura a tag. Algumas pessoas chamam de chaveiro, pessoal. Eu prefiro chamar de tag. Vamos ver. Isso quer dizer que cada troca de turno deve-se trocar a tag do usuário que está no rádio? Não, não, pessoal. A tag do usuário, imagina que está com ele, tá? Tem um número X, aquela tag, tá? O usuário chega na empresa, pega a tag dele, ou a tag já está com ele, de repente vai para casa com ele. Quando ele chega na empresa, a tag, pessoal, vai funcionar como um cartão de ponto, pessoal. Tá bom? Então esse chaveirinho vai funcionar como uma tag, como sendo um cartão de ponto dele, para identificar o usuário. A tag do usuário é o POA72. Funciona como um pequeno chaveiro. Isso, exatamente. Próximo. No caso de um guarda noturno demorar ou esquecer da ronda, o controle manda um alerta para esse rádio dele lembrar? Não. Mas o próximo usuário que passar a tag do usuário no rádio vai sobrescrever aquele outro usuário. Encontrei um vídeo no YouTube que mostra o patrol em funcionamento. Legal, maravilha. Mas nós vamos fazer o nosso aqui também. Próxima pergunta. Júlio, identifica a tag os pontos ID do cartão como usuário? Sim, você marca o nome, o ID do seu rádio, tá? Departamento dele, acho que pode colocar o telefone também. Tem bastante campo para vocês preencherem ali. Pessoal, informação para vocês. Ó, o POA72, POA72, é o chaveiro preto, a tag de identificação do usuário. E o POA71, pessoal, é a tag do checkpoint. Tá? Então, esses aí são os códigos para vocês. Vamos ver aqui. Próxima. Em um rádio, pode ter mais de uma tag para ser utilizado por turno. Pessoal, exatamente. O rádio pode ser único, pessoal. Imagina que você tem 5 usuários, só que só tem um rádio. Só que cada usuário tem que ser a sua tag, pessoal. Tá? Para a gente poder identificar qual usuário está usando o rádio em qual período. Tá? Por isso que eu preciso ter exatamente a tag individual para cada um. Vamos lá. Júlio, tem como importar uma planta de um local, um AutoCAD, por exemplo? Tem, só que o problema é que o arquivo vai ter que ser convertido para foto, tá? Porque o software só aceita foto, ele não é conectado na internet, ele não busca um tipo de mapa vetorizado, tá? Então você vai ter que converter isso para foto. Vamos ver aqui. Estou sugerindo que identifique as tags, os pontos e ID, a identificação do patrulheiro. Sim, é possível fazer. Pessoal, vamos seguir em frente aqui na nossa parte do software, tá? Então, aqui na parte de eventos, pessoal, então eu passei ali patrulha, logs, agora eventos. Pessoal, o que são os eventos? Individuais ali, tanto por usuário, por tag, por data e por evento. O que seria esse evento, pessoal? Você vai saber quando foi gerado um alarme, ou seja, uma emergência, quando o usuário passou no horário certo, quando ele passou atrasado, quando ele não passou na tag, tá? Naquele ponto. Então aqui você vai ter um relatório sobre cada tag, sobre cada tipo de evento que foi gerado no sistema, pessoal. Você pode buscar um evento individual, por tag, por usuário,
tá? Por um período, vamos supor, do dia 1 até o dia 30 de cada mês. E aí você pode separar, ó, quero ver o que só o Júlio fez do dia 1 até o dia 30. Eu quero ver, por exemplo, só a tag da saída de emergência. Vamos ver quantas pessoas passaram na saída de emergência, tá? Então, pessoal, é bastante flexível, você vai ter muita informação, tá? Eu acredito que mais importante ainda que o software, pessoal, do Patrol e a solução, é você mostrar para o cliente a quantidade de relatórios que ele vai ter, a quantidade de controles ali, de informações que ele vai ter. Imagina o quanto que ele não pode otimizar a rede, o quanto que ele não pode ali aprimorar a rede dele, as rondas dele ali, com esse tipo de informação. Os logs de cada operação, pessoal, ou seja, do operador, dos dados, ou seja, quem conectou em qual horário. Pessoal, você pode saber, por exemplo, ó, o usuário X conectou em tal horário, o usuário Y conectou em tal horário. Então você vai poder saber a que horas cada usuário conectou o próprio software do Patrol. E para quem foi que pediu dados offline, pessoal? Aqui, ó, eu comentei que eram 200, ó, na verdade são 250, tá? Então, vamos supor que você está sem o sistema caiu, e aí o usuário continua lá com o seu rádio passando nas tags normalmente, pessoal, tá? Então imagina que de repente caiu a repetidora, ou o rádio móvel não está conectado, e assim por diante, pessoal. O usuário continua passando nas tags, tá? Normalmente. Quando o sistema voltar, o que você pode fazer? Você conecta o PD416 no software do Patrol, tá? Com o cabo de programação, e só clicar ali, ó, importar dados offline. Tá? O próprio software do Patrol vai coletar essas informações do seu PD416, ou seja, até 250 registros, pessoal. Tá? Acho muito difícil alguém passar esse número de registros, até porque dificilmente você vai colocar uma quantidade absurda de tags, tá? Eu acho que o maior sistema que eu conheço aí deve ter 10, 15 tags, pessoal. Tá? Então é bem difícil aí você, com 10, 15 tags, superar ali 250 registros por rádio. Tá? Então você consegue conectar, coletar essas informações mesmo offline. Pessoal, estão vendo ali configurações, relatórios, passando ali na parte para o básico, pessoal. Aqui a gente vai ter que começar o que é inserir as informações de quem? Dos rádios, das tags, das rotas, da tag de cada um. Tá? Então aqui vocês vão ter mais informações. Então, primeiro, patrulheiro. Pessoal, quem é o patrulheiro? Tá? Primeira coisa, serial da tag preta, pessoal. Você vai pegar aquela tagzinha preta, a tag de identificação do usuário, ela tem um número de série. Então, olha o número de série que tem nela ali e você conecta ali, ó, número de série. E aí você vai conectar ali qual que é o nome daquele usuário. Então, vamos colocar ali, por exemplo, Júlio. Qual que é o telefone, o departamento. Pessoal, tá escrito telefone e departamento, mas é livre o campo. Você pode escrever qualquer coisa ali. Tá? Você poderia colocar, de repente, o telefone celular, pode colocar a área que ele trabalha, o departamento que ele trabalha, ou alguma outra observação. Tá? Clicou adicionar, inserir essas informações, salvar, e aí você vai cadastrando todas as tags de usuários aqui, pessoal. Na próxima aba, pessoal, o que eu tenho aqui? A tag de checkpoint, né? Aonde vão ser os pontos aonde cada usuário vai ter que passar. Então, mesma coisa, pessoal, tem um número de série atrás da tag, você vai pegar aquele número de série, vai inserir o número de série aqui, vai colocar o nome, por exemplo, saída do portão 1, saída do portão 2, entrada do portão, e assim por diante. Se precisar colocar alguma descrição mais detalhada, alguma coisa, também cabe ali um campo de observação, e você vai dando um salvar. Então, pessoal, essa parte aqui é a parte onde você vai começar a alimentar o software. Chegando nas rotas, pessoal, tem que adicionar uma rota. Qual é o nome dessa rota? Então, o nome dessa rota vai ser, por exemplo, rota da segurança, rota da ronda número 1, e assim por diante. Aí, se você tem que conversar com o seu cliente para você entender, para de repente ter um nome mais adequado aqui. Então, pessoal, você vê que aqui, ó, no canto direito ali, eu vou ter que ter, eu tenho uma coluna dupla ali, sendo que na coluna branca ali da direita, onde está escrito tags, vai ter todos os cadastros das suas tags, onde você inseriu anteriormente. E aí você insere ela, né? Colocando a setinha para o lado ali, você insere ela, por exemplo, num plano de rotas. Tá? Rota de emergência, então somente as tags de emergência. Rota da saída, então somente as tags da saída. Tá? E muito importante, pessoal, vocês estão vendo ali que tem uma chegada antecipada e um atraso máximo. Ou seja, você vai ter que colocar um tempo aqui, pessoal, tá? Para passar em cada tag. Então, por exemplo,
que seria chegada antecipada? Quer dizer que eu posso passar 10 minutos antes. Então, imagina que a tag está programada para eu passar meio-dia. Então, eu posso passar lá o quê? 10 para meio-dia. Às 11h50 eu posso passar lá. E um atraso máximo. Ali no caso está meia hora, pessoal. Meia hora é um tempo muito grande, né? Então, de repente, pode colocar ali 5 minutos, 10 minutos depois, ele ainda vai estar dentro do tempo. Tá? Então, é muito importante vocês também terem ciência disso. Que dá para passar antes do horário e dá para passar um pouco depois do horário confirmado também. Tá bom? Feito isso, pessoal, você pode salvar vários nomes, né, vários tipos de rotas. Então, você vai inserir N rotas aqui. Tá? Pode ser a rota do Joãozinho, rota do Júlio, rota do Manuel e por diante, pessoal. Tá? Ou pode ser por departamento também. Então, por isso que é muito importante você conversar primeiro com o cliente para você poder entender. Tá? Uma coisa, o primeiro passo é mostrar as informações, mostrar a solução para o cliente e sendo aprovado, vai instalar e aí você tem que coletar todas essas informações aí para poder conseguir configurar. E por último, pessoal, a informação do rádio, né? O ID e o alias, pessoal. Não pode ser ID e alias diferente. Ou seja, o que você programou no rádio tem que estar exatamente aqui no Patrol. Então você tem lá rádio ID 1, 2, 3, 4 até 10. Vai ter que ter do 1 até o 10 o ID do rádio. E o alias também, pessoal. Não pode deixar aquele alias default de fábrica. Você vai ter que colocar alias ID 1, Júlio. Departamento, anotação, pode colocar o que você quiser. Alias ID 2, João, e assim por diante, pessoal. Se você não colocar os IDs e o alias corretamente, você vai ficar com o relatório todo bagunçado. Você não vai entender, inclusive, a aba dos alarmes que vai ser gerado para você. Tá? Então, todas as informações têm que estar corretas, pessoal. Caso contrário, você vai ter algum tipo de problema. Vamos para as perguntas aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver. Júlio, em relação aos relatórios, tem como explicar melhor, com mais detalhes, pois, segundo informações que tive de um cliente, os relatórios são muito... Deixa eu abrir a janela aqui, senão não consigo ver toda. São muito grandes, eles não estão conseguindo tirar os relatórios. Pessoal, nesse caso, tá? Eu recomendo que tem que fazer um filtro aí, tá? Por data, por usuário, por tag. Se você não preencher nada, ou só colocar do dia 1 ao dia 30, pessoal, tudo que aparece do dia 1 ao dia 30, de todos os usuários, de todos os logins, de todos os alarmes, vai vir junto. Então, tem que fazer um pente fino aí, pessoal. Caso contrário, de repente, o número de informação vai ser bem alto. Em questão de custo, posso compartilhar a tag, já que o operacional sabe quem está de ronda naquele turno? Não recomendo fazer isso, tá, pessoal? Até porque a tag do usuário, os valores eu sei que são bem baixos aí, pessoal. Tá? Consulta o distribuidor aí, negocia com o seu distribuidor aí uma condição, mas os custos das tags, pessoal, é bem baixo relacionado a custo de rádio, repetidor, de sistema, etc, pessoal. Tá? Então, o custo da tag aí, eu espero que não seja um empecilho, pessoal. Consulta o distribuidor e dá uma negociada lá. Alguma maneira do usuário mandar algum tipo de senha para provar que é o usuário? Não, eu não tenho como fazer uma senha de autenticação, seria, pessoal. Tá? Lembra que eu estou no sistema convencional, pessoal. Tá? Eu não tenho como fazer níveis de autenticação para um sistema convencional como esse. Tá? Vamos ver aqui. A tag não registra após o tempo de chegada e atraso, o que significa alias. Então vamos lá, pessoal, vamos por partes aqui. A tag não registra após o tempo de chegada? Não, pessoal. Depende da configuração que você fazer. Então, por exemplo, se você fizer uma configuração, a tag da saída, ela tem que ser ativada ao meio-dia, ou no intervalo a cada 10 minutos. Tá? Então, você vai dar um tempo de tolerância de chegada antes e um tempo de tolerância para chegada atrasada. Tá? Exatamente isso. Então, vai depender desse tempo que você configurar. O que significa alias? Quer dizer o nome, tá, pessoal? Alias quer dizer o nome do local ou do usuário. Esses logs podem ser migrados para o Excel e gerar estatística de gráfico? Com certeza. Com certeza. Que, inclusive, é o ideal, né? Até para ficar um gráfico bem bonito. Júlio, somente a título de curiosidade,
Na verdade, as tags são fixas. O leitor está nos rádios? Isso, exatamente. Tá? Pessoal, se vocês pegarem lá no comecinho a foto do PD416, você vai ver que ele tem uns furinhos ali, né? É como se tivesse furadinho ali na parte de baixo. É exatamente ali que fica o circuito do RFID, pessoal. Tá? A gente tem fotos, inclusive, nos nossos treinamentos de produto dele aberto ali, mostrando. Tá? Vamos ver. Instalamos recentemente um patrão cliente. Toda vez que o computador é ligado, precisamos ir até o patrão config e iniciar novamente. Existe alguma solução? Existe sim. Provavelmente não está ticado a parte de conectar automaticamente, a parte da senha está conectada automaticamente. Então você está tendo que fazer tudo manualmente. Por isso. Próxima pergunta. Júlio, no caso de integração Smart Dispatch com o Patrol e o usuário fazer uma ronda que seja interna e saia para externa com GPS, consigo gerar um mapa com relatório? Opa, deixa eu abrir aqui que a pergunta ficou longa, senão não vou conseguir ler tudo. Consigo gerar um mapa ou relatório? Com essa solução? Não. Um é o RFID, um mapa do RFID, e o outro é o mapa do GPS, pessoal. Tá? Apesar de estarem dentro do mesmo software, elas são soluções integradas, mas elas são separadas. O que vai ser integrado de fato? São os registros do rádio quando liga e desliga, por exemplo, rádio check, monitor remoto, a gravação de voz. Isso vai ser geral para todo mundo. Mas rádios com GPS funciona somente o mapa com o GPS. Rádios com RFID só funciona o mapa com o RFID. Tá bom? Então, deixa eu prosseguir aqui, pessoal, para eu conseguir completar minha agenda aqui. Próximo item aqui, pessoal, e último aqui, né? A parte do plano, né? Qual que é o plano de rota, né? Então, você pode colocar um nome aqui também, seja por usuário, seja por departamento, tá? Onde eu tenho que colocar um nome, uma descrição, uma data de início, uma data de fim. Tá? Eu recomendo que você coloque ali datas bastante espaçadas. Na parte de data de plano, pessoal, ali no canto direito superior do software, você vai colocar o quê? Por dia, por turno, por semana, ou seja, você pode escolher quais dias da semana, ou dias do mês também, podem ser dias do mês. Tá? Então, cada rota, pessoal, cada plano, como vocês podem ser, é extremamente detalhado, extremamente configurável, pessoal. Tá? E abaixo, né, logo após que você colocou a data desse plano, você vai ter que falar qual que é a rota desse plano. Tá? Ou seja, você colocou a rota da emergência. A rota da emergência é todos os dias. A rota de treinamento, rota da porta 1, e assim por diante. Tá? E por último, ali na parte inferior, ali na sua direita, o que é? É o patrulheiro, né, pessoal? Associar quem? O usuário, né, o rádio, aquele plano, né? Ou seja, o usuário João, o usuário Zezinho, assim por diante. Quem que vai fazer aquele percurso? Então aqui, pessoal, provavelmente você vai ter vários planos, tá? Você também vai ter várias rotas aonde você vai inserir. De repente vai ter mais de um usuário fazendo a mesma rota? Sim. De repente vai ter uma rota por usuário. Vamos imaginar que o usuário A passa em 3 checkpoints e o usuário B passa em 10. Ou seja, eles vão ter rotas diferentes e planos diferentes. Tá? Então, isso vai depender muito da operação do usuário. Tá? Então, como vocês podem ver, é altamente configurável, pessoal. Altamente configurável. Tá? Então, tem que ter muito cuidado na hora de conversar com o cliente para fazer esse tipo de configuração. Vamos ver aqui nas perguntas. Então, a função de tempo de chegada e saída é mais para o operador do patrol, para saber o horário que o usuário tem que fazer a sua ronda. Isso é exatamente, tá? Para você ter o controle. Tá? Pessoal, basicamente, imagina que o usuário faz um trajeto de 5 tags em 5 minutos. E aí, vamos imaginar que o usuário A faz em 5 minutos, aí o usuário B faz em meia hora. Pô, mas por que o usuário B faz em meia hora? Tem alguma coisa errada, né? Então, a partir daí, você já começa a pegar os famosos gatos, os famosos problemas, né? Então, esse é um outro motivo aí para você ter esse controle. Júlio, bom dia, bom dia. Consegue mostrar aonde exportamos os mapas ou a planta da Honda? Opa, acho que nós vamos chegar lá. Olha que coisa, acabamos de chegar lá.
Pessoal, deixa eu voltar uma janela para vocês entenderem aqui como é que vem essa janela. Deixa eu pegar o meu laserzinho aqui. Deixa eu achar onde está o laser point aqui. Aqui. Pessoal, eu ativei o laser point aqui para vocês verem. Então você tem aqui configuração, relatório, básico e plano. Como é que eu vou chegar naquela aba do mapa da próxima janela? Muita gente me pergunta, às vezes o pessoal não consegue chegar lá. Pessoal, tem que clicar aqui, ó. Tá vendo essa setinha aqui, ó? Tem uma aba aqui, ó, que tem uma setinha. Você tem que clicar nessa setinha aqui, pessoal. Quando você clica nessa setinha aqui, ó, você passa para cá, ó. Tá? Você passa para essa visualização, ou seja, você ocultou aquela aba lá, tá bom? E respondendo a pergunta de muitas pessoas, como é que eu coloco o mapa, né? Aqui, pessoal, basicamente lista de mapas, clica com o botão direito, adicionar mapa, tá? Então vamos lá, tem que ser arquivo JPEG, tá, pessoal? Tem que ser arquivo de foto, aceita múltiplos mapas. Pessoal, eu já coloquei 10 mapas aqui, tá? E como que funcionam os mapas? De acordo com a chegada dos logs, dos relatórios, o software chaveia entre os mapas automaticamente. Tá? Então você nunca vai perder um log. Uma chegada atrasada, uma emergência, uma chegada no horário, um atraso, você nunca vai perder. Tá? Porque o mapa chaveia automaticamente entre eles de acordo com os logs das tags. Tá? Então você pode inserir automaticamente aqui. Pessoal, uma vez que você inseriu um mapa aqui, automaticamente ele vai abrir uma abinha aqui no seu campo direito que você insere as tags manualmente em cada ponto. Tá? Aproveitando, aqui, pessoal, vocês podem ver o quê? Os logs, né? Você tem aqui o resultado de patrulha, verificação de logs em tempo real. Então você vai ter aqui o tempo de acesso, número de série, qual que é a tag, quem que é o usuário, qual que é o ID, qual que é o canal que foi, se teve algum tipo de evento, isso tudo sendo gerado para você, pessoal. Tá? Deixa eu ver perguntas aqui. Opa, vamos ver onde que eu parei aqui. Aqui, legal. No caso do usuário passar o rádio no local errado, como ele saberá? O patrão envia algum alerta de checkpoint errado via RF convencional para o usuário? Boa pergunta, vamos lá. Se ele passar no local errado, pessoal, a tag vai ser ativada, tá? Não tem uma segurança ativada automaticamente por indução, tá? Porém, no plano de ronda dele, aquela tag não está no plano de ronda dele. Ou seja, vamos supor que aquela tag nem faça parte daquele plano de ronda. Se ele passar ali, a informação é enviada para o usuário e vai avisar para a central, ó, o usuário Júlio passou na tag X que não era nem para ele ter passado. Então vai dar uma mensagem para ele que o usuário Júlio passou num ponto que não era para ter passado. Tá bom? Próximo aqui. Júlio, o que seria interessante aumentar a quantidade de registros? Pois hoje só 250 temos uma rede com 500 tags. Rapaz, com 500 tags? Vamos lá. Pessoal, esse 250 tá, é por usuário, tá? Ou seja, cada usuário pode passar, gerar 250 logs offline, tá? Eu imagino que um usuário só não passe em 500 tags, tá? Cada um deve ter uma rota, deve ter um plano e assim por diante. Tá? Mas a gente pode consultar com o R&D da Hytera, de repente, uma possibilidade de expansão. Tem que ver se tem memória para aumentar essa capacidade. Tá? Então, se você puder mandar um e-mail, tá, para o distribuidor solicitando isso daí, essa informação vai chegar para nós e a gente pode verificar essa possibilidade. Tá bom? Quando utilizamos o IP Site Connect, o PD416 faz roaming automático para um novo site com outra frequência. Eu não entendi. Eu acredito que seja só essa pergunta. Sim, vai fazer sim, pessoal. Desde que você tenha configurado o IP Site Connect, tenha conectado o roaming, tá? Vai fazer automaticamente. Vamos ver mais outra pergunta aqui. Bom dia. Esse rádio sem repetidor, quantos watts de potência? Vamos lá, pessoal. O PD416 ele tem na faixa de VHF, que é de 136 até 174, 5 watts de potência. O HF1, 400 a 470, 4 watts. E o HF3, pessoal, de 350 a 400 MB, também 4 watts. Pode chamar a qual distância? Pessoal, essa é uma pergunta muito relativa, tá? Essa pergunta de distância é uma pergunta muito relativa.
Pode ser alguns metros, pode ser alguns quilômetros, vai depender muito do seu desenho de RF, da sua área, da sua cobertura e outros fatores. Se você quiser saber mais informações, não perca nosso treinamento de conceitos de RF no próximo dia 23. Então vamos seguir aqui a nossa apresentação, pessoal. Deixa eu voltar aqui, né? Eu estou nessa aba de explicação aqui do mapa, pessoal. Como é que eu vou mudar para a próxima aba? Ó, eu vou vir aqui, ó, clicar no exibição. Tá? Cliquei no exibição, ele chaveia. Pessoal, existem vários tipos de exibição. Você pode ver só o mapa, você pode ver só os logs, você pode ver em tempo real, tá? Se você clicar aqui nessas abas, você pode mudar essas visualizações, tá? Então vai depender bastante aqui do que você quer ver. Eu, particularmente, eu prefiro ver o mapa e essa aba de logs aqui minimizada, tá? Aí você tem o melhor dos dois mundos, você tem o mapa e tem os logs ao mesmo tempo. Tá? Mas cada cliente pode achar melhor de uma maneira. Pessoal, uma outra coisa que você pode personalizar é esse nome aqui, ó, Sistema Patrol Raitera. Você pode colocar o nome do cliente, de repente, tá? Ele pode colocar o nome da empresa dele, pode colocar o nome da revenda, assim por diante. Tá? É altamente personalizado. Pessoal, então a gente passou aí composição, desenho de rede, instalação, configuração de banco de dados, vimos o Patrol, como é que mexe, como é que configura, né? Basicamente, como é que a gente insere as informações de IDs, de tags, de usuários, de rota, de plano, né? Agora vamos ver programação do rádio, né, pessoal? Bastante simples também. Então, vamos ver aqui uma repetidora, pessoal. Como que você faria uma repetidora no IP-Site Connect aqui, ó? Repetidora Master. Então, um exemplo bem simples, né? Eu vou lá na parte de rede, né, convencional, General Settings, Network, coloco um IP fixo, tá, pessoal? Por favor, IP fixo. Tá? E aí eu vou vir aqui. Vai ser uma repetidora master. Autenticação de rede, pessoal. Posso colocar aqui, sei lá, de 1 a 9, né? De 1 a 0, aqui o número que quiser. Aqui no Third Party Connect Mode, né? Vou colocar normal. E muito importante, pessoal, forward to PC, ou seja, encaminhar as informações para o PC. Qual que é esse IP aqui? Ó? 9268.20.23. Você está vendo que é diferente da repetidora. Esse é o IP da repetidora. Esse IP vai ser de quem? Vai ser do servidor do Patrol, pessoal. De repente pode ser a sua máquina, tá? Ou a máquina que está instalada do Patrol. Ou seja, a repetidora master vai enviar as informações para qual IP? Para esse IP aqui. Tá? Então, bastante simples. A slave, pessoal, a mesma coisa. Você vai colocar um IP diferente, né? Deixa eu voltar aqui, ó. O IP da master aqui no final, no caso, é ponto 100, no caso da slave, ponto 101. Tá? E aí, você vai colocar aqui slave, a mesma chave da autenticação que você colocou lá na master, você vai ter que colocar aqui. Vai ter que apontar o IP da master, olha aqui o IP da master, ó, ponto 100. E aqui nesse caso, pessoal, você não precisa conectar aqui e enviar as informações para o PC. Por quê? Porque a master já está informando isso. E a slave já está conectada através do quê? Do IP Site Connect. Tá? Então, não tem necessidade de colocar aqui o forward do PC, somente nas repetidoras master. Tá bom? Outra informação importante, né, pessoal? As repetidoras têm que ter IDs diferentes, tá? Principalmente no caso do Patrol. Tá? Então, você vai ter que ir lá alterar. Pessoal, a Raitera coloca lá 16 milhões de IDs, basicamente, para você escolher. Não vai colocar um, tá? Que é o default. Tá? Coloca um pouco mais ali. Utiliza um range de IDs ali para você cadastrar os IDs das suas repetidoras. Tá? Então, uma repetidora, basicamente isso. Pessoal, se eu tiver um rádio móvel, o MD786 na base, o que eu preciso fazer? ID do rádio, vou na parte de rede, forward to PC, Accessory Port Communication eu vou deixar USB, e no Radius USB Network Communication Protocol eu vou deixar RNTIS. Tá? Então, basicamente é isso, pessoal. Vou ainda na parte de rede, verifico aqui, ó, se o TMS port está no 5016, pessoal. Tá? Porque é essa porta aqui que o rádio móvel vai utilizar para receber as informações. Configuração, pessoal, do rádio móvel. Tá? Então, basicamente ali, a gente pode fazer o quê? Deixar em pseudo-trunk, colocar um slot fixo aqui. Tá? Como vocês podem ver, eu estou numa frequência ponto a ponto. Tá? Como eu disse, eu não tenho como conectar uma frequência repetidora nele
para fazer o patrol. Como eu disse, o rádio móvel não transmite e recebe ao mesmo tempo, tá? Então tem que ser uma frequência ponto a ponto nesse caso. Tá? E aí você vai usar somente uma frequência. O pseudotrunc está até informação, pessoal. O pseudotrunc deverá estar ativo, tá? Vai ter que estar ativado aqui. O slot para serviço de patrulha deve ser diferenciado do slot de voz, tá? Lista do grupo de RX, o contato de RX deve permanecer como none, ou seja, aqui eu não preciso ter grupo, tá, pessoal? Nem aqui, nem aqui, ou seja, na parte dos grupos aqui, tanto do TX e RX, eu não preciso ter a parte de grupos que normalmente a gente faz, né? Grupo de transição, grupo de recepção. Nesse caso, eu não preciso ter. A parte do PD416, agora rádio portátil, né, pessoal? Então, primeira coisa, mandou ler o rádio, vou vir aqui em botões. SK1, eu vou colocar aqui Patrol Resend e SK2 Emergência. Tá? Então, Resend, pessoal, o que quer dizer? Reenviar. Tá? Ou seja, aquele ponto, o último ponto que o usuário passou na tag, né, tag do checkpoint, ele vai reenviar. Tá? Vamos supor que o usuário passou na tag, ele só ouviu o primeiro bip, não ouviu o segundo de confirmação. Então ele pode apertar o botão lateral para reenviar a tag. Então ele não precisa passar de novo na tag. Ele só aperta o botão lateral do rádio, ele reenvia o sinal da tag, tá bom? E o outro botão pode ser uma emergência, pessoal. Então se ele achou algum ponto, aconteceu uma emergência, ou ele precisa de um apoio, de alguma coisa, ele aperta o botão lateral SK2 e o rádio vai gerar uma emergência lá para o sistema, tá bom? Para o usuário. Vamos ver aqui, o que mais que a gente vai procurar, pessoal? Procurar não, programar. Canal 1, pessoal, aqui, ó, voz. Eu vou sendo slot 1, canal de voz. Eu vou colocar aqui ó, o RRS para reverter, ou seja, pessoal, eu vou criar um canal 2 sendo de dados. Tá? E bastante importante aqui, pessoal, RFID Message Channel. Ou seja, qual que vai ser o canal ao qual ele vai receber esses dados? Aquele dado de confirmação. Lembra que é um bip do envio do dado do checkpoint e um bip duplo de confirmação. Então ele faz pip na hora de enviar e faz pip, pip da confirmação. Tá bom? Então eu estou criando aqui um canal 1, sendo voz, e aí eu estou revertendo para onde? Ó, um canal 2 que eu chamei de patrol, pessoal. Então perceba que o color code é o mesmo, só que eu mudei o quê? O slot, né? E aí, olha que interessante, pessoal. O contato do patrol do canal de dados é o quê? Ó? A repetidora. Ó. Então perceba que o BIP aqui, ó, o contato de transmissão é quem? É a repetidora, ó, o contato individual da repetidora. Ou seja, o ID da repetidora tem que estar dentro da sua lista de contatos, pessoal. Tá? Tem que estar dentro da sua lista de contatos. Então, basicamente, pessoal, é bastante simples a programação do portátil. Você tem que ter o canal de voz e um canal de reversão para os dados da tag, pessoal. Tá? Ou seja, slot 1 voz, slot 2 dados. Uma outra informação importante, pessoal. No PD416, ó, o canal de dados não fica disponível para o usuário, ou seja, ó, ele fica aqui ó, no channel list, ou seja, não está disponível para o usuário, somente o canal de voz. Tá? Só porque o canal está aqui, pessoal, não quer dizer que ele não está ativo. Quando você passa aqui para a área de membros, quer dizer que é a posição do canal no potenciômetro para o rádio, ou seja, aonde o usuário muda o seletor de canais, é exatamente essa ordem que você cria nessa coluna aqui. Então, o canal de dados fica aqui. Por quê? O canal de dados não vai ser usado pelo usuário, vai ser utilizado por quê? Pelo RFID. E por último aqui, pessoal, na lista de contatos do PD416, o que eu tenho que ter aqui? Ó? O contato da repetidora. Lembra que eu criei o contato da repetidora? ID 1000, lá atrás. Ou seja, o mesmo ID você tem que ter, pessoal. Tá bom? Então, o mesmo ID desse contato privado da repetidora tem que estar na sua lista de contatos. Pessoal, antes de entrar no perguntas e respostas, deixa eu responder mais perguntas aqui. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aonde eu parei aqui. Aqui. Tem como o patrão enviar uma mensagem de voz automática para alguma notificação previamente programada? Não. Não tem como enviar mensagem de voz, pessoal. Esse recurso não existe por enquanto. Manda para nós essa apresentação via e-mail, pois estávamos sem a fibra. Estou no celular.
Pessoal, tranquilo, a apresentação vai estar disponível para vocês, tá? Além de estar disponível no canal do YouTube, tá? Entra lá no YouTube, Hytera Brasil com S, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, deixa o like para nós lá, tá? E se quiser deixar perguntas por lá também, a gente responde posteriormente, tá bom? Vamos lá. O grande problema do uso offline é que se não for registrado no servidor pelo menos uma tag, o rádio não armazena as demais passagens, devido ao sistema não saber nem dia nem horário. Não, negativo. Tá? Uma vez que você cadastrou as tags, tá? Você vai descarregar os pontos ao qual ele passou, ou seja, você vai saber exatamente os intervalos no qual foi passado as tags. Tá? Você vai ter essa informação sim. A slave envia direto para o PC a informação. Não, a slave manda para a master e a master que manda para o sistema do patrão. Caso a master caia, bom dia. Bom dia. Caso a master caia, você vai ficar sem informação, já que somente a master está enviando as informações ali para o patrão. O material vai ficar disponível? Vai ficar disponível. O sistema é analógico ou apenas digital? Apenas em digital, pessoal. Tá bom? Apenas em digital. Essa configuração do PD416 foi usando uma repetidora. E utilizando o MD7. Pessoal, utilizando o MD7, basicamente você vai mudar a frequência de duplex para simplex. Tem como explicar a função pseudo-trunking? Pessoal, a função pseudo-trunking eu expliquei no nosso treinamento de DMR básico, tá? Entra lá no canal do YouTube, Hytera Brasil, tem a função pseudo-trunking, tá, pessoal? Mas eu vou explicar aqui mais uma vez, rapidinho. Pseudo-trunking, pessoal, como é que é? Você tem 2 slots. Ou seja, antes você faria slot fixo no canal 1, slot fixo no canal 2. O pseudo-trunking nada mais é que a função daquele canal que está programado como pseudo-trunking escolher entre o slot 1 e o slot 2, ou seja, você dá mais disponibilidade de voz para aquele canal, tá bom? Posso apenas usar para fazer mapeamento da rota dos funcionários? Pode, desde que você tenha as tags e tudo certinho funcionando, pode utilizar para manter isso daí. Vamos ver aqui. Posso fazer mais uma pergunta? Pode fazer pergunta. Esse treinamento. O cara quis me trollar falando de novo do certificado. Eu vou até anotar o nome desse aqui, que esse aqui vai entrar na minha lista negra agora. Brincadeira. Obrigado pelo treinamento. Tem um sistema rodando aqui, legal, maravilha. As slaves, se estiverem no modo seletivo, ela enviará a informação diretamente para o sistema? Sim, exatamente. Funciona do mesmo jeito do Smart Dispatch. Pode fazer dessa maneira também. Vamos lá. Grande Júlio, valeu. A Hytera teria como disponibilizar o PD7 com RFID para utilizar o Patrol? Você informou que existe na China. Para utilizar. Pessoal, existe essa solução, tá? Pode solicitar para o seu distribuidor. A gente pode até verificar a possibilidade, tá? Mas eu não sei se a gente vai homologar esse tipo de solução, pessoal. Mas, dependendo da demanda, posteriormente a gente pode analisar, tá bom? Pessoal, vou chegar aqui em perguntas e respostas, tá? Eu já respondi muita pergunta hoje. Hoje provavelmente foi o recorde de perguntas e respostas, mas eu separei as perguntas e respostas que a gente mais recebe aqui. Provavelmente algumas até se repitam. Quais rádios portáteis são compatíveis com a solução do Patrol? Pessoal, somente o PD416, né? Somente ele tem o circuito lá que ativa a tag do RFID, pessoal. Não pode ser PD3, não pode ser PD5, PD7, tá? Não pode ser outro rádio, somente o PD416. Quantas tags de checkpoint o sistema comporta, pessoal? Não existe limitação, tá? Então você pode colocar quantas tags de checkpoint você quiser. Posso colocar MD626 para ser o gateway do Patrol? Essa é uma pergunta muito recorrente, pessoal. Não, não posso, somente o MD7, além das repetidoras, é claro. Quais frequências disponíveis para o PD416? Eu respondi ela anteriormente também, lá.
o HF 400-470, VHF 13174 e o HF3 350 a 400 MB. Qual distância o usuário deve chegar da tag para ativar o checkpoint? Essa é uma pergunta muito recorrente, inclusive vocês fizeram ela para mim mais de uma vez. 10 centímetros, por se tratar de uma tag passiva, ou seja, não possui bateria. Ela é ativada pela indução do rádio. Smart Dispatch possui uma versão com patrol integrado? Opa, respondi essa pergunta mais de uma vez também. Sim, é necessário adquirir uma licença. Dessa maneira, você terá os usuários com RFID e GPS integrados, além da gravação de voz e relatórios. Tá, pessoal? Então, complementando. Os rádios PD416 vão usar o mapa do RFID. Os rádios com GPS vão usar o mapa com o GPS, tá? O que vai ser em comum deles? As funções de rádio check, monitor remoto e assim por diante. Além do que? Da gravação de voz e os relatórios. Posso utilizar Patrol e PSite Connect ao mesmo tempo? Opa, com certeza, e deve. Sim, dessa maneira o servidor do Patrol pode ficar em qualquer lugar através da rede IP, pessoal. Então, como vocês podem ver, muitas das perguntas que vocês fizeram está aqui no meu Perguntas e Respostas. Não é à toa que ele entrou no Perguntas e Respostas, né? Pessoal, nós vamos encerrando o nosso treinamento, tá? Primeiramente, eu quero agradecer muito a participação de todos vocês aí. A participação de vocês é fundamental para enriquecer ainda mais os nossos webinars. A gente faz pensando em vocês aí. Tá? Primeiramente, pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube. Vai lá, Hytera Brasil, procura nós lá. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, deixa like. E agora, quem perguntou de redes sociais, pessoal, a Hytera está em todas as redes sociais. Então procura lá no Facebook, no LinkedIn, no Twitter, no Instagram. Siga a Hytera em todas as redes sociais, tá? Porém, os treinamentos, os vídeos dos treinamentos estão lá no YouTube, tá bom? Pessoal, eu vou me despedindo por aqui, tá? Para quem não tiver mais perguntas, eu agradeço muito a participação de vocês. E para quem tem alguma pergunta, algum comentário, eu vou ficar aqui na sala e vamos respondendo perguntas, pessoal. Vamos lá. Vamos ver. Bom dia, tá quase na hora do almoço, mas vamos lá, bom dia. O treinamento do monitor de serviço que vai ocorrer na semana que vem, vai ser uma live ao vivo ou vai ser por slides? Não, ela vai ser por slides, tá? Mas pode ficar tranquilo que os slides estão bem detalhados, tá? E se você quiser fazer ao vivo, tá? Eu recomendo que você fique de olho aí nos nossos e-mails, nos contatos aí, porque a gente tem um treinamento de bancada, né? Que é o nosso famoso treinamento de manutenção, onde você aprende na prática aí a utilizar um monitor de serviço, etc. Então a gente pegou uma pequena parte aí do nosso treinamento de manutenção e nós vamos fazer ele via webinar, tá bom, pessoal? Então vamos tentar fazer esse treinamento aí que vai ser inédito, aí, fundamental para quem vai mexer com o monitor de serviço, pessoal. Mas pode ficar tranquilo que os slides estão bem detalhados, a gente vai explicar um passo a passo bem bacana para vocês aí. Legal? Vamos lá. Tudo bem exposto, mas seria interessante mostrar exemplos de relatórios, mapas, obrigado. Legal. A gente vai fazer um videozinho posteriormente, mostrando ali com mais exemplos, para detalhar um pouquinho mais, pessoal. Mas valeu. Valeu, um abraço, obrigado. Um abraço para vocês também. Júlio, esse sensor de RFID, pessoal, não é sensor, tá? É uma tag, tá? O sensor é uma outra coisa. Vamos lá. Na banda do RFID e SM, posso usar outros cartões de outros fabricantes ou somente da Hytera? Somente da Hytera, tá? Somente da Hytera. Júlio, apenas para garantir, GPS e RFID são em mapas diferentes? São em mapas diferentes. Tá? Inclusive, eles vão estar em abas diferentes. Tá? Muito obrigado, Júlio. Saudações. Valeu, um abraço. Valeu, um abraço. Pessoal, já vou deixando o convite. Semana que vem, na mesma bate-hora, na próxima quinta-feira, treinamento de monitor de serviço. Tá? Se você quiser aprender a fazer os testes de transmissão, de recepção, a ver as dicas de teste, vamos falar bastante, pessoal. Vai ser um pré-treinamento de RF ali. Tá bom? Excelente treinamento. Valeu, obrigado. Gostei do curso, valeu. Júlio, por que a Hytera disponibiliza o Patrol
só em um modelo do rádio portátil, tá? Como eu falei anteriormente, a gente tem o PD7, mas por enquanto a gente não comercializa essa solução no Brasil, tá bom? Obrigado pelas respostas, valeu pelo treinamento, valeu. Eu tô até com a garganta seca aqui de responder pergunta. Acho que esse foi o treinamento que eu mais respondi perguntas, sem dúvida. Júlio, valeu, foi 10, valeu, obrigado, pessoal. Bom feriado. Show como sempre, valeu, muito obrigado, pessoal. Eu agradeço muito o carinho de vocês aí, pessoal. Sem vocês o treinamento não teria graça, a gente faz para vocês. Excelente treinamento, saludos aí para o meu amigo Álvaro, do Chile. Manda beijo para mim, manda beijo. A família. Pessoal, eu agradeço muito o carinho de vocês, a participação de vocês, muito obrigado mesmo. A gente faz o treinamento pensando em vocês aí, tá? Pensando em ajudar vocês cada vez mais. Né? Vamos lá, pergunta. O meu cliente é um sistema linkado, porém é sistema do morcego. Legal, esse já tá pegando o meu dialeto aqui. Teria como trocar as repetidoras ou conseguiria adquirindo somente os PDs? Entendi. Você tem um sistema com o sistema do morcego e você quer colocar os PDs. Isso é um teste que a gente pode fazer. Em relação ao curso de bancada em São Paulo, quando vai ter a validação? Pessoal, eu já tenho certificados, tá? E a validação do treinamento que a gente fez agora novembro, dezembro, tá? Mas em função de férias, em função do coronavírus ainda, a gente não divulgou, não distribuiu, tá bom? Assim que vou regulamentar as coisas novamente, a gente vai entregar tudo isso aí para vocês. Fiquem tranquilos, essa última turma do treinamento. Júlio, gostamos do curso. Vocês poderiam fazer um treinamento para repetidores e as funções da repetidora? Podemos sim. Muito show, valeu, gostei do assunto, legal. Pessoal, lembrando, o treinamento está aqui para vocês verem, reverem, tá? Quem tiver dúvida ainda, pessoal, olha o treinamento novamente ou manda e-mail para o seu distribuidor, tá? Muito obrigado pelas respostas, legal. Vou ver quem mais aqui perguntas. A apresentação estará disponível? Sim, a apresentação estará disponível. Valeu, obrigado pelo curso. Valeu, pessoal. Estou aqui para perguntas, pessoal. A gente agradece muito a participação de vocês. E para vocês que ainda estão aqui com a gente, não se inscreva de se inscrever nas nossas redes sociais. Tá? Lembrando que o treinamento, pessoal, o vídeo do treinamento, ele vai estar disponível lá no YouTube. Tá? Então, entra lá no YouTube, se inscreve no canal, tá? E aí você pode ver e rever o treinamento. Pessoal, vou ficar mais alguns minutinhos só aqui, tá? Respondendo perguntas. Vamos ver aqui. Ótimo conteúdo, treinamento de sistemas IP. Pode haver algum webinar por momento? Podemos fazer, pessoal, treinamento de PSite Connect, algumas variações ali. Podemos fazer também. Pessoal, tudo que vocês tiverem de dúvida, que vocês acham que seria legal fazer um treinamento, manda sugestão para o distribuidor, manda sugestão para nós, que a gente vê a possibilidade da demanda e desenvolver um treinamento para vocês, pessoal. Tá bom? PD 416 tem a função de GPS também, além do RFID? Infelizmente não. Aí seria show de bola, né? Essa aqui eu vou anotar aqui pro desenvolvimento da Hytera, colocar ali um RFID barra GPS. Seria uma solução bastante interessante. Mas vamos marcar aqui. Está anotada a sugestão. Olha, legal, hoje eu consegui cumprir a agenda direitinho. Pessoal, muita gente agradecendo, mandando beijos e abraços aí, pessoal. Eu agradeço muito o carinho de vocês, a participação de vocês aí. Vocês enriquecem muito o webinar. Seria muito chato eu só passar slide e falando aí. Então, a participação de vocês é fundamental, pessoal, para enriquecer ainda mais esse treinamento. Amigo, tem como linkar uma repetidora com outra pela nuvem? Tem sim. Tem sim, é possível. Depende muito do seu desenho de rede e da infraestrutura que você tem. Mas podemos fazer sim. Bastante gente conectada ainda. Pessoal,
Quem não tiver mais perguntas, tá? A gente já encerrou. Quem tiver perguntas, eu estou aqui ainda à disposição. Vamos lá. Quando sai o anúncio. Não, essa aqui eu ainda não. Essa é novidade ainda. Essa eu não posso responder. Pessoal, tem muita novidade, a gente está trabalhando em muita coisa nova para vocês. Tá? Eu vou adiantar. Essa parte do webinar, pessoal, a gente fez um treinamento aí completo do Patrol, tá, para vocês. Era muito pedido, muito solicitado por todos vocês. Está aí o treinamento. Quem não viu do Smart Dispatch, tem um treinamento de Smart Dispatch também nessa mesma linha. Semana que vem, pessoal, nós vamos fazer um treinamento de monitor de serviço. Isso é fundamental e é inédito, pessoal. Nunca ninguém fez um treinamento de monitor de serviço webinar, pessoal. Tá? Isso vai dar a possibilidade de todos vocês de diferentes cantos aí do nosso querido Brasil participar, porque a gente sabe que nem todo mundo tem condições, de repente, de vir no nosso treinamento de manutenção, até porque as vagas são limitadas. Tá? Então, isso vai dar pelo menos uma noção para vocês, vai ajudar bastante vocês. E depois a gente vai fazer um treinamento de RF, pessoal. Então, eu só posso adiantar uma coisa: tem muita novidade vindo para vocês esse ano aqui. Júlio, treinamento de monitor de serviço é para a parte técnica, né? É para a parte técnica, com certeza, mas se você tiver um interesse, provavelmente você vai acabar aprendendo algumas coisinhas. Tá? Vai ser bem legal. Não é um treinamento focado mais no comercial, é um treinamento muito focado em bancada. Porém, vamos supor, você está tendo um problema de cobertura, um problema com seus rádios, um problema na repetidora, você precisa fazer um alinhamento desses rádios. Ou seja, uma coisa acaba estando amarrada à outra. Então, não é só para quem faz treinamento de bancada, tá? É para quem trabalha no campo também. Tá? Mas é um treinamento, evidentemente, mais focado para a turma técnica. Caso a master caia, as slaves estiverem em modo seletivo, o sistema continua funcionando se você programar de maneira diferente, tá? Se você colocar uma master, uma submaster e uma slave. Aí as masters, caindo uma master, a submaster assume, tá? E a slave manda para a submaster, que vai enviar para o patrão, tá bom? Júlio, manda um abraço para o Maranhão. Um abraço para o Maranhão. O meu chefe quer que eu faça treinamento de monitor de serviço. Legal, maravilha. Eu também estou querendo que você faça, tá? Então pode fazer o treinamento também. Parabéns, Júlio. Ótimo treinamento. Valeu. Obrigado. Estou de quarentena, mas estou acompanhando o treinamento. Pessoal, eu também estou de quarentena e estou fazendo o treinamento aqui com vocês. Tá bom? Mesmo em modo seletivo? Sim, mesmo em modo seletivo. No treinamento de monitor de serviço, terá algum tópico de ajuste de antena ou usando o tracking? Não, por enquanto não. O foco, pessoal, é o TX e o RX, pessoal. Tá? São as funções básicas. Fazer o ajuste de antena e usar o track generator, de repente, para ajustar um duplexador ou alguma coisa, isso seria num segundo momento, seria uma coisa mais avançada. Tá? A gente pode pensar em fazer um treinamento de como ajustar a antena ou de como usar o track generator, né? Como você ajusta um duplexador. A gente pode fazer um treinamento, sim, disso. Se você quiser, faça a instalação padrão. Eu tenho certeza que você faz. Certeza. Júlio, todos os treinamentos estão disponíveis no YouTube? Todos os treinamentos estão disponíveis no YouTube. Tá? Inclusive esse. Em breve a gente já vai fazer o upload. Tá? O mais rápido possível vai estar no upload. Pessoal, bastante pergunta aqui, pessoal. A gente fica muito feliz com a participação de todos vocês. Pessoal, mais uns minutinhos só, tá? Cumprindo a nossa agenda aqui. Se não tiver mais perguntas. Hoje provavelmente foi o treinamento que eu respondi mais dúvidas, mais perguntas. Pessoal, acredito que essas foram as dúvidas, essas foram as perguntas. Agradeço muito a participação de todos vocês. Tá? Já fica o convite para a semana que vem. Tá? Não se esqueçam, treinamento do monitor de serviço. Vão aprender a usar a giga de teste, ver as gigas de teste, teste de TX, teste de RX. Pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube da Hytera. É lá que estão todos os nossos treinamentos. E sigam a Hytera ali em todas as redes sociais.
Tá bom? Pessoal, eu vou encerrando por aqui o treinamento. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Valeu mesmo. A adesão foi imensa. Muito obrigado, pessoal. Vejo vocês na semana que vem. Um forte abraço. Até lá, se Deus quiser. Valeu.